Bom, muito bom dia a todas e a todos. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhora ministros aqui presentes, senhores colaboradores da Assembleia Nacional, cidadãos cabo-verdianos, as minhas primeiras palavras são para cumprimentar todos os cidadãos cabo-verdianos cá no país e na diáspora e pedir-lhes que continuem a nos acompanhar e a escrutinar o Parlamento cabo-verdiano. Às senhoras e aos senhores deputados e ao Governo, a todos os sujeitos parlamentares, desejar um profícuo ano parlamentar. Como sabeis, este ano parlamentar é um ano de muitos desafios, não é? Nós temos as matérias que temos que tentar encontrar consensos, entendimentos e consensos para que possamos ultrapassar os impasses. Eu sei que os senhores deputados estão muito bem empenhados nisso, de maneira que auguro mais uma vez que seja um ano de muita produtividade. Passo à apresentação da ordem do dia para a vossa apreciação e aprovação. Temos ponto 1, Romano, debate com o Sr. Ministro da Educação, proposta, portanto, indicação do Grupo Parlamentar do PAICV. 2, Romano, perguntas dos senhores deputados ao Governo. O Ministro indicado para pergunta é o Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente, escolha do Grupo Parlamentar do MPD. 3, Romano, aprovação de propostas de lei. 1, proposta de lei que cria a Comissão Nacional Organizadora das comemorações do 50º aniversário da Independência Nacional. Vai ser discussão na generalidade, 1h e 30 minutos. 2, proposta de lei que procede a uma redução pontual da duração do período de estágio, a que se refere o número 2 do artigo 12º da Lei número 2/7 Romano/2011, de 20 de junho, que aprova o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Discussão na generalidade e especialidade, 2 horas para generalidade e 2 horas para especialidade. 3, proposta de lei que procede a uma redução pontual da duração do período de estágio, a que se refere o número 2 do artigo 11º da Lei número 1/8 Romano/2011, de 20 de junho, que aprova o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Discussão na generalidade e na especialidade, sendo 2 horas para cada discussão. 4, Romano, fixação de atas. 1, ata da segunda sessão plenária de outubro de 2022. 2, ata da sessão solene comemorativa do 49º aniversário da Independência Nacional. Entretanto, eu queria introduzir aqui um ponto que tem a ver com alteração aprovação de projeto de resolução. Estava a querer, já tinha falado com os grupos parlamentares, era o projeto de resolução que altera a resolução número 17/10 Romano/2021, de 3 de outubro, que cria os grupos parlamentares de amizade. Temos a questão do grupo parlamentar de amizade Cabo Verde, Emirados Árabes, portanto, desde o período anterior às férias que estamos com este assunto sobre a mesa. Já tínhamos solicitado aos grupos parlamentares a indicação de nomes, um grupo parlamentar já apresentou os nomes, a UCID também vai avançar com o nome e também o outro grupo parlamentar vai avançar com o nome. Portanto, vamos ter que fazer constar da ordem do dia para, se os nomes entrarem na mesa até o final da sessão, podermos estar em condições de aprovar. É por causa disso que eu quero introduzir isso. Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo, em primeiro lugar, por desejar a todos um bom ano parlamentar. Sr. Presidente, o Governo, por razões de força maior, tem que solicitar a suspensão das propostas de lei, a proposta número 2 e número 3.
para um reagendamento futuro na próxima sessão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Portanto, a Sra. Ministra propõe, em nome do Governo, a suspensão dos números 2 e 3 árabe do 3 romano. Tem a ver com os estatutos dos magistrados do Ministério Público e da Magistratura Judicial, por força maior. Acho que todos sabem mais ou menos o que é que... A Sra. Ministra quer ser mais precisa, tenha bondade. Sim, Sr. Presidente. É só para dizer que a força maior prende-se à impossibilidade da Sra. Ministra de Justiça se fazer presente aqui nesta Casa Parlamentar, tendo a conta um triste episódio que lhe aconteceu na sua esfera pessoal ontem. Muito obrigada. Devemos ser mais claros. Faleceu o pai, portanto, é isto, é coisa tranquila, podemos dizer. Portanto, para que todos possam saber porque é que a gente vai suspender estas matérias da ordem do dia. Muito bem, muito obrigado, Sra. Ministra. Não há objeção? Não há objeção? Não devia haver mesmo. Pronto. Então, com isto, vou passar a reordenamento da ordem do dia, do projeto da ordem do dia. Ponto 1, romano, debate com o Sr. Ministro da Educação. Ponto 2, romano, perguntas dos senhores deputados ao Governo. Ponto 3, romano, aprovação de proposta, já no singular, proposta de lei. Proposta de lei que cria a Comissão Nacional Organizadora das comemorações do 50º aniversário da Independência Nacional. Discussão na generalidade. Ponto 4, romano, aprovação de projeto de resolução. Projeto de resolução que altera a resolução número 17/10, romano/2021, de 13 de outubro, que cria os grupos parlamentares de amizade. Ponto 5, romano, fixação de atas. 1. Ata da segunda sessão plenária de outubro de 2022. 2. Ata da sessão solene comemorativa do 49º aniversário da Independência Nacional. Objeção? Não há. Fica aprovado o projeto de ordem do dia. Queria só também informar que deu entrada na mesa duas manifestações de declaração política. Uma do grupo parlamentar do MPD, deu entrada ontem, e a outra do grupo parlamentar do PAICV, que deu entrada nesta manhã. Isto é só para podermos ter a noção dos nossos trabalhos. E posto isto, eu convidaria o Sr. Ministro, portanto, anuncio o ponto 1 da nossa ordem do dia, que é debate com o Sr. Ministro da Educação, e convido o Sr. Ministro da Educação para fazer a sua intervenção inicial neste debate. Tenha a bondade, Sr. Ministro. Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, cara colega Ministra, desejo a todos um bom ano parlamentar. Permitam-me uma saudação calorosa a todos os alunos e professores cabo-verdianos neste mês de outubro, em que se comemora o Dia Mundial da Docência. Todo o nosso respeito e carinho aos nossos alunos e aos nossos professores. O Governo reconhece e valoriza o distinto papel de educar, com resultados extraordinários no país, que se traduzem numa alta taxa de alfabetização da população cabo-verdiana, explicada pelo excepcional zelo e dedicação dos digníssimos professores, sempre com o abnegado espírito de missão ao serviço da formação e da valorização dos quadros cabo-verdianos. Por isso, os professores e a atividade docente estão no topo da agenda da política educativa, pelo reconhecimento de que a qualidade e o sucesso da aprendizagem assentam, em primeiro lugar, na qualidade e eficácia da classe docente, enquanto fator mais importante da influência nos resultados dos alunos, estes na centralidade do sistema educativo, bem como na necessidade de criar fortes laços entre as políticas de docência eficientes e os planos da educação. Saúde, por isso,
E, igualmente, além dos alunos e professores, os pais encarregados de educação, pois estamos cientes de que a educação constitui uma prioridade nacional e de interesse comum para a qual estamos empenhados, para que sejam alcançadas as metas do programa do Governo para este setor-chave da sociedade cabo-verdiana, e estamos conscientes de que a educação é sempre dos setores mais desafiadores, quer em países em desenvolvimento, como é o nosso caso, como em países mais desenvolvidos e mais consolidados. Assim sendo, o programa do Governo estabeleceu como orientação paradigmática que a educação e a formação da excelência dos cabo-verdianos devem contribuir para melhorar a competitividade, a produtividade e o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, assumindo que a longo prazo a força e a vitalidade da sociedade cabo-verdiana dependem da robustez do sistema educativo, que é a base da criatividade, da inovação e do desenvolvimento. Por outro lado, para a realização desta orientação política do Governo, o Governo assumiu a ambição de realizar reformas educativas que visam alinhar o sistema educativo cabo-verdiano com sistemas educativos mais consolidados e robustos, especialmente dos países com os quais o nosso sistema interage, com o objetivo de formar cidadãos preparados para integrar a comunidade educativa, científica, técnica e profissional a nível internacional e preparados para competir no mundo inteiro. Nesta linha, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se me permitem, gostaria de percorrer as realizações mais significativas já empreendidas por este Governo, apesar de todos serem importantes para o desenvolvimento da educação, contribuindo deste modo para uma educação de qualidade de que tanto falamos, a saber. O Governo assumiu o compromisso e estamos a concluir a realização da reforma curricular, abrangendo do 1º ao 12º ano de escolaridade, já com os resultados que demonstram a melhoria generalizada da qualidade dos indicadores do setor, com dados consolidados de 2022-23, a confirmar uma taxa de cobertura de 86,4% no pré-escolar, uma taxa de escolarização acima de 99% no básico e a rondar os 75% no secundário. A taxa de aprovação de 83,2% no básico e 74,8% no secundário, refletindo a tendência de redução consistente das taxas de reprovação e de abandono escolar. Estamos cientes da importância dos primeiros anos de aprendizagem e, por isso, formulamos um pedido de financiamento para realizar a reestruturação do sistema do ensino pré-escolar e para consolidar a reforma curricular do ensino básico no primeiro ciclo, numa ótica de reforço da inclusão e da qualidade educativas, e tenho o prazer de comunicar que o Secretariado da Parceria Global para a Educação já aprovou a atribuição de uma subvenção a Cabo Verde no montante de 5 milhões de dólares para este efeito. Salientamos ainda a política de ação social escolar, através da qual temos produzido e distribuído manuais a baixo custo e a distribuição gratuita de kits escolares, e temos a funcionar as cantinas escolares, e temos ainda a isenção das propinas do 1º ao 12º ano de escolaridade, o que se traduz na redução consistente da taxa do abandono escolar, que se situa em 0,8% no básico e 1,5% no secundário, o que compara com 6,1% em 2016. Sr. Presidente, Srs. Deputados, no que se refere ao sistema de avaliação das aprendizagens do básico e do secundário, enquanto elemento fundamental para a aferição da qualidade do ensino-aprendizagem, neste ano estamos a consolidar a sua implementação, criando as condições para a integração paulatina do sistema educativo nos contextos avaliativos externos, processando a mobilização de meios e competências técnicas para a aplicação da avaliação PISA escolar no contexto cabo-verdiano. O Governo está igualmente empenhado na reestruturação do ensino superior, na procura de soluções de proximidade como respostas especializadas às necessidades locais e regionais de formação e emprego, através da consolidação e especialização das universidades públicas e alargamento para as outras ilhas, nomeadamente uma representação da UNICV na Ilha do Fogo, que já está em pleno funcionamento, com formações na área da vulcanologia e agronomia. A Universidade Técnica do Atlântico, a UTA, está em consolidação, estando o ISECMAR a funcionar em pleno em São Vicente, o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias em funcionamento em Santo Antão e entrará em funcionamento neste ano letivo, ano académico, o Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo na Ilha do Sal. Foi realizada pela Agência Reguladora do Ensino Superior a avaliação institucional de todas as universidades, públicas e privadas, cujo relatório de síntese está a servir de base para o lançamento de concursos visando a contratação de assistência técnica para a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior e a
e a reformatação do sistema de financiamento do ensino superior. De sublinhar que a taxa bruta de escolarização no ensino superior situa-se em 23%, que cerca de 3.700 estudantes beneficiam dos programas de bolsas de estudos, estando inscritos nas nossas universidades cerca de 10.000 alunos. Senhor Presidente, senhores deputados, ainda no contexto da reforma do sistema educativo, o Governo tem em implementação o sistema de formação de professores, que comporta um conjunto de medidas visando a consolidação do Sistema Nacional Integrado de Formação Contínua e Inicial de Professores. Foram já instalados centros de formação à distância em todos os concelhos do país e projetamos a adequação dos planos curriculares dos cursos de formação inicial de professores para corresponderem às exigências do sistema educativo nacional. Todas estas reformas em andamento têm subjacente o papel fundamental dos professores, sendo escurar a centralidade do aluno como foco principal de toda a ação educativa, razão pela qual assumimos a resolução cabal das pendências e daí a criação de condições para iniciar o processo de revisão do Estatuto do Pessoal Docente, visando a atualização da tabela remuneratória dos professores e alinhando-o ao plano de carreiras, funções e remunerações da administração pública. Assim, tendo concluído o processo de resolução das pendências, colocamos em pauta deste Governo a revisão do Estatuto da Carreira Docente e consequente aprovação do novo PCFR do Pessoal Docente, pois entendemos que a valorização e dignificação das carreiras dos professores no plano salarial e não só, constituem condição para assegurar a continuidade das reformas educativas em curso que visam a qualidade integral do sistema educativo, pelo que, coerentemente, temos procurado entender e realizar as reivindicações dos professores e dos seus sindicatos, e tudo temos feito, primeiro para eliminar as pendências, tal como referido, e agora para criar as condições para a valorização salarial, procurando o equilíbrio entre as legítimas expectativas da classe docente com as possibilidades do país. O Governo pretende desta forma, com o PCFR do pessoal docente, estabilizar o desenvolvimento profissional, deixado praticamente estagnado durante mais de 15 anos, atualizando a tabela remuneratória dos professores, passando de um salário base de 78 para 91 contos para professores com licenciatura e de 23.000 para 55 contos para professores sem licenciatura. O PCFR do pessoal docente prevê ainda a transição automática de todos os professores que já concluíram licenciatura. Estabelece normas de desenvolvimento profissional dependentes exclusivamente do mérito, isentando os docentes de sujeição de concursos para o acesso. Este Governo reconhece e valoriza os professores, sendo que nem sempre é possível alcançar o ótimo e realizar integralmente as suas expectativas. Mas tudo temos feito para satisfazer o máximo possível as suas justas reivindicações. E por isso mesmo, mais de 70% dos professores estão de acordo com a implementação imediata do novo PCFR do pessoal docente. Assim sendo, considerando que o veto político do PCFR do pessoal docente colocou em causa a implementação da nova tabela remuneratória dos professores e condiciona a realização paulatina das suas expectativas de melhoria das condições de remuneração e valorização da classe, o Governo fez a reconfiguração do Decreto-Lei que aprova o PCFR do pessoal docente em proposta de lei que agora se encontra em tramitação na Assembleia Nacional para aprovação nos termos da Constituição da República. Senhor Presidente, senhores deputados da Nação, o Governo tem vindo a trabalhar num esforço de absoluta sinergia entre os vários responsáveis, procurando sempre superar as dificuldades e os desafios educacionais. Porém, estamos conscientes de que o tudo que estamos a fazer pode não ser o suficiente para os contextos que estamos a enfrentar, com várias situações que têm vindo a afetar a implementação das reformas do sistema educativo, como os conflitos armados, os surtos ou prevalência de doenças pandémicas e endémicas e as mudanças climáticas. Permitam-me, neste contexto de reformas do sistema educativo e da administração pública e nesta conjuntura de dificuldades, deixar o nosso inconformismo relativamente ao atraso no pagamento a cerca de 70 professores, cujos processos de contratação estão em tramitação. E reitero que tudo faremos para que estes processos sejam concluídos com a máxima celeridade possível para podermos regularizar e estabilizar a situação que, em consciência pessoal, muito lamentamos. Senhor Presidente, senhores deputados, os alunos estão na centralidade do sistema educativo. É por causa dos alunos que empreendemos todas estas reformas, quer reformas curriculares, quer a reforma e reestruturação do sistema de ação social e da inclusão educativa dos alunos, quer a melhoria das infraestruturas educativas, quer o sistema de formação de professores, quer a melhoria da tabela remuneratória dos professores, porque entendemos que só perante professores com motivação suficiente, com um nível salarial adequado às suas expectativas, podemos ter uma educação de qualidade, mas sempre colocando os alunos em primeiro lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Para uma intervenção inicial ao número do grupo parlamentar do PSV, convido o representante desse grupo parlamentar, vai ser o seu líder parlamentar, deputado João Batista Pereira. Tenha a bondade, senhora líder parlamentar. Excelências, senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados da nação cabo-verdianas e cabo-verdianos. A educação tem um papel crucial para o desenvolvimento de qualquer país. A educação é, sem dúvida, a chave que abre as portas para o progresso social e económico, permitindo que indivíduos de todas as origens tenham a oportunidade de ascender na escala social e contribuir de forma significativa para o bem comum. O exemplo de pequenos países insulares que apostaram na educação é particularmente inspirador. Veja-se o caso da Singapura e da Estónia, países com recursos naturais limitados, que investiram profundamente na educação como principal motor de desenvolvimento e em poucos anos conseguiram alcançar níveis elevados de bem-estar social e económico, tornando-se em referências globais em áreas como inovação, tecnologia e qualidade de vida. Para Cabo Verde, enquanto pequeno arquipélago com uma diáspora vibrante e grandes ambições, o investimento estratégico na educação não é apenas uma necessidade, mas é um imperativo. A educação de qualidade tem o poder de transformar vidas, construir sociedades mais justas e gerar crescimento económico sustentável. Só com uma aposta séria na educação podemos criar as bases para um futuro mais próspero e inclusivo para todos os cabo-verdianos. É por esta razão particular que o grupo parlamentar do PSV é em sintonia com as aspirações e os desafios mais prementes dos cabo-verdianos. Traz para debate neste arranque do ano parlamentar um dos pilares cruciais para o desenvolvimento e futuro de Cabo Verde, a educação. Infelizmente, este debate acontece num contexto marcado por tensões significativas entre o governo e a classe docente, que claramente enfrenta desafios urgentes. O governo tem repetido com frequência a frase oferecer educação de excelência. Mas é preciso perguntar, Sr. Ministro, excelência para quem? Excelência baseada em quê, Sr. Ministro? A verdade é que esta frase tem sido usada mais como propaganda do que como um compromisso sério com o futuro da educação em Cabo Verde, Sr. Ministro. Quando analisamos as ações concretas deste governo, fica claro que, longe de promover a excelência, o que temos visto é uma série de decisões que claramente estão a afundar o sistema educativo cabo-verdiano. Excelência não se consegue no vazio, Sr. Ministro, e muito menos com práticas de gestão escolar ineficazes e desestruturadas como as que têm sido promovidas pelo seu Ministério. Sr. Ministro, o fator mais importante na qualificação da educação é o professor, seguido da direção da escola. Estudos internacionais de países como a Finlândia, Singapura e Coreia do Sul provam isso. No entanto, o que temos em Cabo Verde, Sr. Ministro? Professores desvalorizados e uma relação de constante conflito com o governo, que 8 anos ainda não conseguiu e nem se mostra capaz de estabilizar a classe docente em Cabo Verde. As direções das escolas, por seu turno, foram transformadas em locais de distribuição de favores políticos.
ocupadas por pessoas sem a devida competência para dirigir instituições tão importantes, o que objetivamente prejudica o ensino, diminui a qualidade das nossas escolas e promove a mediocridade. Senhor Ministro, para que possamos falar de excelência da educação, é decisivamente menester fazer as pazes com a classe docente. Os professores precisam de estabilidade, precisam de confiança e reconhecimento para poderem desempenhar cabalmente as suas funções. A educação de qualidade só se atinge, Sr. Ministro, quando os professores estão efetivamente envolvidos e motivados. As direções das escolas, por sua vez, precisam ser ocupadas por profissionais qualificados e comprometidos com o progresso educacional. Não podemos permitir que a administração escolar continue a ser um jogo de interesses políticos, Sr. Ministro. As escolas não são organizações, são organizações complexas e dirigir uma escola requer mais do que ser amigo do governo. É preciso competência, conhecimento e paixão pelo ensino. O governo gaba-se de ter iniciado uma reforma curricular que supostamente irá alinhar o sistema educativo cabo-verdiano com os países da OCDE. Contudo, o objetivo de uma reforma educativa, a nosso ver, não deve ser copiar modelos estrangeiros. Deve ser, isso sim, resolver os desafios específicos do nosso sistema educativo e preparar os nossos jovens para enfrentarem as realidades nacionais. A verdadeira excelência educacional surge, Sr. Ministro, quando o sistema responde às necessidades do país e não quando se tenta forçá-lo a parecer com o de outros países. Alinhar-se com sistemas externos pode até ser um resultado desejável, mas nunca o ponto de partida de uma reforma. Mas o grande erro nisso tudo, Sr. Ministro, foi a exclusão dos professores das reformas. Os professores são atores centrais de qualquer mudança educacional e sem o seu envolvimento ativo, qualquer reforma está condenada ao fracasso. A abordagem de cima para baixo que o governo tem adotado só tem contribuído para aumentar o descontentamento e a ineficácia das nossas escolas. Além disso, a proposta de adequação do Estatuto dos Professores é preocupante, Sr. Ministro. Adequar não significa substituir. O Estatuto dos Professores é um instrumento fundamental para a gestão das suas vidas profissionais e para garantir os seus direitos. O que o governo propõe é uma funcionalização dos professores, tratando-os como meros funcionários públicos, o que é um retrocesso muito grave. O plano de carreiras, funções e remunerações do professor docente, tal qual proposto pelo governo, perpetua as injustiças na categorização dos professores, introduz confusão e injustiça na distinção entre os professores do ensino básico e do ensino secundário e desincentiva a qualificação de professores quando deveríamos estar a promover um sistema onde os docentes se sintam encorajados a continuar os seus estudos e a melhorar constantemente as suas competências. O que está em causa aqui, Sr. Ministro, não é apenas a qualidade do ensino, mas o futuro de Cabo Verde. A excelência não se consegue sem professores motivados, sem direção das escolas competentes e sem uma visão clara para o sistema educativo cabo-verdiano. A excelência não se consegue com disciplinas sem currículo, com turmas sem professores, com disciplinas sem carga horária. Portanto, o que nós estamos a verificar com passagens obrigatórias em Cabo Verde e com dados a provar a degradação objetiva do ensino aqui em Cabo Verde. Portanto, Sr. Ministro, chegou a hora de pararmos com a propaganda. Cabo Verde precisa de uma verdadeira reforma educativa. Uma reforma que coloque os interesses dos alunos, dos professores e do país em primeiro lugar. Continuar no caminho atual é corrermos o risco de comprometer o futuro de Cabo Verde e de toda a geração. A mudança, Sr. Presidente, é, pois, necessária por Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar do PAICV, pela intervenção inicial em nome da sua bancada. Para uma intervenção inicial
Em nome do grupo parlamentar do MPD, convido o representante neste caso, a representante, vai ser a senhora deputada Maria Trigueiros. Tenha a bondade, senhora deputada. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Ministro da Educação, Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, Senhores Deputados da Nação, digníssimos cabo-verdianos no país e na diáspora. A partir desta magna casa parlamentar e em nome da bancada do MPD, saúdo a toda a comunidade educativa espalhada por todos os recantos de Cabo Verde, augurando um bom ano letivo, repleto de realizações e de novas aprendizagens, e de muita resiliência para superar os desafios que se impõem, com ganhos tangíveis para todos os envolvidos, professoras, alunos, pais, encarregados de educação, a nação cabo-verdiana. Uma saudação especial aos professores por mais um Dia Mundial do Professor, comemorado no passado dia 5 de outubro, e que tenhamos sempre presente que a educação é a ferramenta mais poderosa que se pode utilizar para mudar o mundo, segundo Nelson Mandela, e que essa responsabilidade está sobre os nossos ombros, cabendo-nos a tarefa de criar uma nova esperança para o futuro. Saúdo igualmente a todos os colegas parlamentares, os profissionais e funcionários da Assembleia Nacional, os profissionais da comunicação social aqui presentes, desejando a todos um bom ano parlamentar. Senhor Presidente, colegas deputados, sob o lema Resiliência, Confiança para uma Educação de Qualidade, iniciou-se no passado dia 16 de setembro mais um ano letivo. A semelhança do ano letivo anterior, o ano de 2024-2025 arrancou sem sobressaltos, englobando cerca de 130 mil alunos, mais de 7.500 professores, distribuídos pelos 3 níveis de ensino, pré-escolar, básico e secundário. A nossa maior aspiração é que todas as condições sejam reunidas para que o ano letivo decorra na maior normalidade e que as expectativas de todos sejam superadas. Há décadas que a educação tem ocupado um lugar central nas políticas públicas em Cabo Verde. Creio, sinceramente, que se trata de uma das conquistas mais marcantes do nosso país. E o percurso feito até aqui deve nos honrar e orgulhar a todos. Sim, repito, a todos. Porém, não atingimos a meta ainda. Temos mais caminho pela frente e parar é morrer. Neste sentido, o governo do MPD, liderado por Dr. Ulisses Correia e Silva e suportado por esta bancada, vem cumprindo com o grosso do seu programa, sendo o principal objetivo trabalhar para elevar cada vez mais a qualidade de ensino ministrado em Cabo Verde, permitindo a nossa inserção no mundo global junto a países com padrões de exigência mais avançados e mais desenvolvidos. Não temos dúvidas de que lá chegaremos, pois temos um governo ousado, capaz e determinado, empenhado em fazer cada vez mais e melhor, graças também ao trabalho meritório de todos os intervenientes no processo educativo, professores, gestores, técnicos, pessoal operacional, de mãos dadas na construção de um melhor sistema de ensino e de uma melhor educação para todos e que sirva a todos. Senhor Presidente, senhores deputados, é nessa busca incessante por uma educação, por uma qualidade de ensino, que possa conduzir a um ensino de excelência, que o Governo vem apostando fortemente no setor da educação, visando a melhoria dos indicadores que possam indiciar um incremento substancial nos resultados alcançados. A título de exemplo, hoje constata-se que, no ensino básico, a taxa líquida de escolarização aumentou para mais de 90%. A taxa de aprovação aumentou para 90%. Diminuímos a taxa de repetência para apenas 7,8%. E diminuímos a taxa de abandono escolar para apenas 1,7%. No ensino secundário, aumentamos a taxa líquida de escolarização, aumentamos a taxa de aprovação,
diminuímos o abandono escolar para apenas 1,6%. A par disto, há todo um conjunto de medidas de política de inclusão educativa para crianças com deficiência e crianças oriundas de famílias com carências socioeconómicas, englobando a consolidação do programa das cantinas escolares, o reforço do transporte escolar em parceria com as câmaras municipais, bem como a produção de manuais a baixo custo e a distribuição de kits escolares. Outro sim, a universalização do acesso ao ensino pré-escolar, o alargamento da escolaridade básica obrigatória até o 8º ano, a isenção de propinas do 1º ao 12º ano, a isenção de propinas para alunos com deficiência do pré-escolar ao ensino superior, bem como a implementação de um Sistema Nacional de Sinalização de Crianças com necessidades educativas especiais, as reformas curriculares introduzidas do 1º ao 12º ano, são medidas que fazem parte desse pacote, visando uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Além disso, apostamos na formação contínua e inicial dos professores, tendo sido criados 22 centros de formação à distância distribuídos pelo país, através de um financiamento do Banco Mundial. Recentemente, foi publicado no Boletim Oficial uma lista de 1.005 professores que lecionam no primeiro ciclo do ensino básico, no regime de monodocência, contemplados com o subsídio por não redução da carga horária, num esforço financeiro de cerca de 250 mil contos. Senhor Presidente, digníssimos deputados, muitos são os ganhos alcançados com a governação do MPD de 2016 a esta parte. Os professores, pedra angular do sistema educativo e do desenvolvimento social e humano de qualquer nação, viram a sua carreira profissional congelada, estagnada, durante 8 longos anos, de 2008 a 2016, com o governo do PAICV, numa altura em que as condições macroeconómicas de Cabo Verde eram favoráveis e não se vivia num contexto atípico, ensombrado por diversas crises, sejam elas as secas severas, uma crise sanitária sem precedentes, a crise energética, a crise inflacionista e as tensões geopolíticas gravíssimas com forte impacto negativo a nível mundial. Mesmo assim, em meio às adversidades, mas consciente de que o país precisa de uma classe docente comprometida com a sua profissão e que precisa de condições favoráveis para desempenhar a sua atividade profissional com dedicação e zelo, o governo do MPD empenhou-se e tem redobrado num esforço titânico para atender e resolver as reivindicações dos docentes acumuladas desde 2008, altura em que o PAICV abandonou os professores. Como resultado desse trabalho, já foi regularizada quase a generalidade dessas pendências, nomeadamente a reclassificação de cerca de 2.150 professores que obtiveram o grau de licenciatura com impacto financeiro de 500 mil contos ano. O subsídio por não redução da carga horária atribuído a mais de 2.100 professores, traduzindo o aumento do rendimento salarial individual desses professores na ordem dos 15%. Mais de 3.700 professores foram contemplados com medidas de transição, progressões e promoções com impacto orçamental superior a 250 mil contos ano. A adoção de uma medida extraordinária de transição dos professores do posto escolar, que passaram a beneficiar de um aumento salarial substancial na ordem dos 90%. Essas medidas resultaram num incremento orçamental fixo e permanente superior a 800 mil contos ano, mas serviram para observar o estrito respeito pelo direito dos professores e satisfazer as suas legítimas reivindicações, sem descurar as reais possibilidades das finanças públicas do país, no sentido de evitar o risco de hipotecar o futuro da nossa nação. O plano de cargos, carreiras e remunerações a ser discutido neste Parlamento em momento próprio, após o veto político do Sr. Presidente da República, visa corrigir imperfeições e desajustamentos introduzidos pelo Estatuto da Carreira do Pessoal Docente de 2015. O governo do MPD está consciente de que os professores precisam de condições objetivas para trabalhar e produzir bons resultados, condições materiais, financeiras, didático-pedagógicas, humanas, psicológicas e mentais, para administrar um ensino de qualidade e serem considerados bons profissionais.
Bons professores com paixão por aquilo que fazem. Robert Ramsey alerta dizendo que, se ensinar for para um professor apenas um emprego, então não é professor e sim apenas um técnico. A diferença está na paixão. Assim, há que incentivar os professores a serem professores apaixonados pela sua profissão. Senhor Presidente, em democracia, as lutas e reivindicações são normais e aceitáveis, mas não podemos esquecer o país que temos e até onde as respostas almejadas podem ser satisfeitas. Contudo, e não obstante todas as reformas introduzidas e todas as medidas da política materializadas, reconhecemos que o sistema de ensino cabo-verdiano ainda precisa de ajustes e melhorias, com vista a atingir o patamar de excelência que todos almejamos. E, nesse sentido, aproveitamos para apelar ao Sr. Ministro da Educação e a todos os departamentos governamentais com responsabilidade sobre o setor da educação, que seja resolvido com celeridade a situação dos professores com salário em atraso ou à espera dos trâmites burocráticos para a renovação do seu contrato, por forma a terem a paz e a tranquilidade necessárias para o exercício da sua profissão. Estamos cientes de que persistem desafios que terão de ser ultrapassados, porém, o nosso foco é determinante e o principal objetivo é trabalhar para resolver todos os problemas de forma a transformar o ensino em Cabo Verde no ensino de referência, mostrando ao mundo que Cabo Verde pode ser um país pequeno, mas é um país relevante. Muito obrigada e voto de um bom ano a todos. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Obrigado. Agora passo a palavra ao representante da UCIT para fazer a sua intervenção inicial. Em nome dos colegas deputados, vai ser a senhora deputada Zilda Oliveira. Tenha bondade, senhora deputada. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por desejar um bom ano letivo aos professores, aos alunos e aos encarregados da educação. A educação formal é um direito universal que deve ser assegurado com qualidade a todos. As políticas educativas, em particular as reformas, defendem alterações na realidade educacional vigente com incidência no perfil de cidadão que se quer formar em função de um determinado tipo de sociedade que se quer edificar. Penso que nós estamos a descurar esse aspecto. É fundamental que esta responda às exigências da sociedade e às necessidades dos sujeitos que dela beneficiam. Continuamos a deixar crianças e jovens para trás. Esta reforma foi implementada às pressas, com descuido de diversos recursos necessários à sua implementação. Um novo ano letivo, mas os mesmos problemas. O ano letivo iniciou com professores em falta em diversas escolas, tanto básicas como do secundário, e com os professores em conflito com o Ministério da Educação. Precisamos rever o número de alunos por turma, Sr. Ministro, o regime de faltas, bem como o regime de permanência no 7º e 8º ano. A taxa de reprovação no 7º e 8º ainda preocupam. A diversificação curricular é uma opção válida para esses alunos. Precisamos rever o regime de aprovação no 8º ano. Estamos a deixar vários alunos para trás com uma disciplina. Ainda precisamos rever a situação dos alunos do 12º ano da via técnica do currículo antigo. Temos disciplinas da via geral e da via técnica ainda sem programas e sem manuais. E temos situação de programas com incoerência na sequenciação de conteúdos. Temos escolas com problemas de degradação no espaço físico, com déficit de equipamentos e materiais para a educação física, com problemas de segurança, entre outros. As necessidades educativas especiais continuam a ser um desafio pelo déficit de recursos humanos e tecnologias educativas de apoio. Sr. Ministro, a qualidade da educação não se circunscreve a uma média, a dados estatísticos.
Não podemos continuar a descurar a dimensão qualitativa dos resultados. Esta também passa pela valorização da profissão docente e por auscultarmos as reivindicações desta classe. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Bom, concluídas as intervenções iniciais, abrimos o debate. As inscrições estão abertas para debate. O senhor Ministro da Educação tem a palavra. Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, nós gostaríamos de retomar as questões aqui colocadas pelos senhores deputados e, em primeiro lugar, para dizer que nós agimos em coerência. Nós definimos como a necessidade do país, para o futuro do país, termos jovens qualificados com competências para interagir com o mundo. O senhor líder parlamentar do PICV fez referência aos sistemas educativos da Singapura e da Estónia. Nós acrescentaríamos outros sistemas educativos, nomeadamente dos países da OCDE. É exatamente por causa disso que fez referência o senhor líder parlamentar, é que nós estamos a empreender a reforma educativa tendo como inspiração os modelos mais avançados desses países, da OCDE, mas Singapura, Estónia, Finlândia e outros países. Esta é a inspiração para a reforma educativa em curso. É por isso que nós estamos a focar na reforma educativa, no reforço do ensino das línguas, da matemática, das ciências e das tecnologias, para podermos alinhar o perfil de saída do 12º ano com o perfil de ingresso no ensino superior, aqui em Cabo Verde em primeiro lugar, mas também para possibilitar o ingresso desses estudantes nos sistemas mais avançados e mais consolidados. É por isso que nós fazemos a reforma. Nós temos que ser coerentes com aquilo que dizemos. Se por um lado citamos Singapura e Estónia, por outro colocamos em causa as reformas e a ambição da reforma e de alinhamento com o OCDE. Em que é que ficamos? Alinhamos ou não alinhamos? Fazemos o trabalho de casa para, paulatinamente, irmos aproximando o sistema educativo cabo-verdiano dos padrões de qualidade dos países da OCDE ou não fazemos? Tomamos como exemplo esses países ou não? Não se trata de copiar pura e simplesmente. Temos na ciência mesmo, temos que aproveitar os avanços da ciência para podermos adaptar. É isto que temos que fazer no sistema educativo cabo-verdiano. Temos que avançar. Igualmente, senhor líder parlamentar, nós colocamos o professor na centralidade. Igualmente, é verdade que nós sempre dissemos que acima de tudo estão os alunos, mas não há sistema educativo sólido, de qualidade, sem professores. Mas, reconhecendo isso, é que nós estamos a resolver os problemas que os senhores deixaram. Porque o PICV diz uma coisa e faz uma coisa diferente. O PICV diz que é preciso valorizar os professores, mas teve 15 anos e deixou pendências e não valorizou os professores. E agora no discurso vem dizer para a gente fazer. Quando nós, na verdade, ó senhor líder, nós já resolvemos todas as pendências que os senhores deixaram acumular de 2008 a esta parte. Nós tivemos que absorver um impacto orçamental de mais de 1 milhão de contos, que todos os cabo-verdianos, o povo, os contribuintes estão a pagar para termos a resolução dessas pendências. E terminar as pendências, nós estamos a trabalhar para a melhoria salarial dos professores. E quem é que está a bloquear? Não somos nós. Nós estamos a provar uma tabela remuneratória de acordo com as possibilidades do país. Como diz o próprio Presidente da República, que diz que é preciso alinhar as nossas expectativas com as possibilidades do país. Mas, entretanto, há um bloqueio à implementação da nova tabela remuneratória. Afinal, quem defende os professores? Quem está a prejudicar os professores? Quem não quer melhorar o salário dos professores? Então, é preciso colocar o foco. Não é só no discurso. Não é só a instrumentalização. É preciso fazer, é preciso sermos coerentes. É preciso coerência política entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Não é dizer uma coisa e fazer o seu contrário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Sr. líder parlamentar do PICV, para uma intervenção tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o nervosismo com que está a iniciar este debate
não é propriamente de quem tem um setor estabilizado. Muito pelo contrário. O senhor sabe qual é a situação da educação neste momento em Cabo Verde. Não é apenas este ano. Já vem do passado. Já vem do passado. E o senhor tem responsabilidades, está a ser acompanhado e, portanto, não pode vir fazer um discurso completamente desfasado daquilo que é a realidade que nós temos no país. Nós todos conhecemos as escolas que nós temos aqui em Cabo Verde. O senhor sabe, porque quando fala de alinhamento com o CDE, sabe o que está a acontecer em relação aos nossos alunos? Foi introduzir o semestre zero para permitir que os alunos tenham capacidade de poderem ingressar convenientemente no ensino superior. Esta é a realidade, senhor Ministro. Mas mais, eu digo o seguinte, senhor Ministro. O maior bloqueio que está a acontecer em relação aos professores, o responsável é o Governo. Olha, vou lhe dizer o seguinte. Veja o que é que diz o artigo 208 do regime do emprego público que os senhores aprovaram. Este regime diz que o senhor tinha 6 meses para resolver o problema, portanto, do pessoal docente. 6 meses. A partir, portanto, de 1 de janeiro de 2024, que se publicou o PCFR do regime geral, o senhor tinha 6 meses para resolver o problema. Sabe o que fez? Não resolveu. Mandou um projeto para o Governo, para o Presidente da República, tardiamente, cheio de problemas, e foi suscitado para refletir sobre as questões que estão no PCFR dos professores, nomeadamente a questão, portanto, da restrição de entrada de professores, a dizer que apenas podem entrar os licenciados. Nomeadamente a questão, portanto, de reter uma bolsa em relação à transição dos professores que estão neste momento a exercer as suas funções. Portanto, o Presidente da República pediu-lhe que reponderasse essas questões. Mas o Sr. Ministro optou por uma via de confrontação, claramente. E, portanto, primeiro já estava fora de prazo em relação à regulamentação. Depois, agora, vem o Parlamento e anuncia o agendamento e regime de urgência do PCFR dos professores. Entretanto, vai recuar novamente e vai adiar esse tempo. O diploma, portanto, não vai ser cumprido. O Sr. Ministro sabe que tem os professores na rua, sabe que tem turmas sem professores, tem disciplinas sem currículo, tem, portanto, passagem obrigatória nas escolas. O Sr. Ministro, portanto, não pode vir ao Parlamento fazer esse discurso. Deveria, portanto, começar de forma diferente, deveria comprometer-se com os professores, deveria comprometer-se perante os cabo-verdianos a encontrar a solução. O senhor disse uma vez, pessoalmente, no Tarafal, que o senhor tem a oportunidade de convencer o seu governo do problema que tem entre mãos, da importância da educação, para ter a solução. E se não tiver, deveria demitir. Mas o senhor não demite, não convence o governo e, portanto, fica lá apenas a ocupar a posição e não resolve o problema dos professores, não resolve o problema dos alunos, não resolve o problema das escolas e, portanto, está lá simplesmente a ocupar um cargo, sabendo que não tem poder político e não tem competências para resolver o problema que nós estamos a enfrentar em Cabo Verde na educação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar do PSV, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao Sr. Líder Parlamentar do MPD, o novo Líder Parlamentar, a quem a mesa aproveita para desejar-lhes os melhores sucessos na sua nova missão. Tenha a bondade, Sr. Líder Parlamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito igualmente para agradecer as palavras. Sr. Ministro da Educação, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, caros colegas deputados cabo-verdianos e cabo-verdianas que nos estão a escutar na nossa imensa diáspora. E aproveito para desejar um bom ano parlamentar a todos. O novo ano parlamentar constitui renovar de esperança para todos nós. E hoje estamos aqui a debater um assunto tão importante que é a educação, onde devemos ter como centro de atenção os professores, os estudantes, os pais e encarregados de educação. O que nós assistimos e estamos a assistir até aqui é a utilização, a exploração política de algo que, do nosso ponto de vista, devia nos unir a todos. Estarmos aqui a apresentar solução e não apontar dedos, indo ao ponto de pedir para se demitir. Não, o Sr. Ministro está aqui com um discurso contundente porque está convicto, está seguro e está confiante no caminho que está a trilhar e que este caminho, sim, vai dar resultados.
E nós, esta bancada, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Educação, pode contar conosco. Porque quando não estiver no caminho certo, claramente, porque o objetivo é comum, a defesa do interesse comum e proteger o bem maior que é a educação e os professores. Quem deixou a volta de 7.000 professores na Rua da Amargura, não pensamos que deve estar aqui a falar da falta de qualidade, da falta de motivação. Quem bloqueou e na hora de partida simulou apresentar um estatuto e vem aqui colocar em causa um estatuto ponderado, não é perfeito. Nós estamos aqui para o dizer claramente aos professores e à população cabo-verdiana e aos pais encarregados de educação. Não é perfeito, nada é perfeito. E o caminho faz-se caminhando. E nós estamos aqui para, ao longo da caminhada, ir aperfeiçoar. E nessa imperfeição, os próprios professores, os próprios sindicatos, reconhecem que a volta de 80% do que está no estatuto satisfaz. Então, nós estamos aqui para juntos continuarmos a aperfeiçoar e oferecer aos professores os maiores regalias que merecem, porque para nós a construção de um país passa para ter os seus cidadãos educados e com uma educação de qualidade. E quem está a oferecer condições para ter a educação de qualidade, porque a qualidade não é apenas uma mera percepção. A qualidade são os resultados, são os professores que nós temos. E quem resolveu as pendências, as progressões, as promoções, está a demonstrar que tem um espírito aberto e que está a dialogar para continuar na resolução e continuar a colocar os professores e as suas reivindicações no centro das prioridades e para os resolver, desmotivar, para continuarmos a ter um sistema educativo e a ser comparável aos maiores do mundo. Sim, e este caminho que nós estamos a trilhar é o caminho certo e seguro para o alcançarmos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Líder Parlamentar do MPD, pela sua intervenção. As inscrições continuam abertas. Sr. Ministro da Educação tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é preciso trabalharmos com dados. Nós não podemos estar a trazer para aqui percepções da rua sem ligar com a realidade concreta. O Estado português não pediu ao governo cabo-verdiano e não informou sobre a introdução do semestre zero em Portugal. Portanto, é falsa esta intervenção do senhor líder parlamentar. Não há esta exigência aos estudantes cabo-verdianos. Em segundo lugar, o ingresso na carreira docente já estava regulamentado através do artigo 12º dos Estatutos do Pessoal Docente em vigor, aprovado e publicado em 2015, em dezembro de 2015, pelo governo do PICV, liderado pelo atual Presidente da República. É preciso coerência, Sr. Líder Parlamentar. Nós não podemos estar a evocar, fazer uma coisa e dizer o seu contrário. Se em 2015 já era exigência o grau de licenciatura para o ingresso na carreira docente, por que haveríamos de regredir agora? Com a exigência ainda por cima de que temos que melhorar a qualidade do ensino. Onde é que está a coerência política e a coerência jurídica que está por detrás desta posição? É preciso ver aquilo que está na lei, no Estatuto da Carreira Docente, para não estarmos a evocar uma coisa e o seu contrário. Por causa disso, por causa desta incoerência, há um veto político. Deveríamos era estar concentrados na melhoria dos salários dos professores. Diz bem, nós fizemos um esforço enorme para termos a proposta da PCFR aprovada para entrar em vigor em setembro. Nós procuramos acomodar todas as reivindicações dos professores, todas as reivindicações e sugestões. Fizemos várias reuniões com os sindicatos dos professores, mais de 10 reuniões, cerca de 15 reuniões com os sindicatos, procurando sempre entendimentos. E chegamos a entendimento sobre a tabela remuneratória dos professores. Aprovamos o estatuto, o PCFR. O que os sindicatos queriam era perpetuar
o debate, para alimentar uma agenda política e politiqueira e não para defender os professores. Porque se quisessem defender os professores, teríamos em primeiro lugar implementar a nova tabela remuneratória e continuarmos a debater as questões onde possa não haver algum entendimento. E onde é que não há entendimento? É essencialmente no tratamento que nós demos aos professores como mestres e doutores. Nós estamos disponíveis para aprofundar o diálogo, mas a tabela remuneratória foi objeto de um acordo em maio com os sindicatos e nós transpusemos toda a matéria do acordo para o PCFR. Portanto, é preciso coerência, é preciso não aproveitamento dos momentos políticos para utilizar indevidamente outras agendas para fazer campanha eleitoral. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Inscrições abertas. Senhora Deputada Maria Trigueiros tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. E ainda a propósito da criação do semestre zero em Portugal, acho que há necessidade de repor aqui algumas verdades. Não se entende a persistência do PAICV nesse discurso falacioso que vem repetindo de algum tempo a esta parte, dizendo que em Portugal criou-se um semestre zero para estudantes cabo-verdianos devido à falta de qualidade de ensino ministrado em Cabo Verde. Nada mais falso. O que foi noticiado por Portugal é que algumas instituições de ensino superior estão a implementar um semestre zero para estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, como forma de os permitir familiarizar-se com a pedagogia e o sistema de ensino português, facilitar a sua integração, ultrapassar barreiras linguísticas, sanar lacunas de conteúdos e ultrapassar possíveis dificuldades socioeconómicas. Essa medida surge na sequência de um relatório feito ao estudo, sequência do relatório do estudo feito ao perfil dos estudantes dos PALOPs nas instituições de ensino superior em Portugal, estudo esse levado a cabo de 2015 a 2021 pelo Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Educação, no ISCTE. Obviamente que Cabo Verde, sendo um dos países dos PALOPs, fica abrangido por essa medida que se aplica a todos sem caráter de exceção. Mas é falso que o semestre zero foi criado para estudantes cabo-verdianos em Portugal, que na verdade são os que menos dele necessitam. Muito bem. Aliás, o próprio PAICV, em 1990, viu-se na necessidade de criar um ano de estudos complementares ao plano curricular existente à época, um ano pré-universitário chamado de ano propedêutico, que visava eliminar lacunas profundas em disciplinas nucleares que estavam a impedir os nossos alunos de terem sucesso académico nas universidades portuguesas. O ano propedêutico teve início no ano letivo 90-91 e vigorou até o ano letivo 94-95, tendo então sido substituído pelo ano zero. Sendo o ensino-aprendizagem... Aliás, a Lei de Base do Sistema Educativo Cabo-Verdiano, criada em 1990, Lei número 103/3 de 29 de dezembro, previa a criação do 12º ano de escolaridade, porque os nossos alunos estavam a ficar para trás com relação a alunos de países para onde iam estudar. Sendo o ensino-aprendizagem um processo dinâmico e evolutivo, sujeito a alterações cíclicas e geracionais, tende de estar sempre à procura de aprimoramento, tentando ajustar-se e dar respostas às necessidades e exigências de cada momento histórico e social, tanto no panorama interno de um país como a nível internacional. Portanto, estes dados aqui mencionados não se coadunam em nada com a estratégia adotada pelo PAICV de sacrificar a imagem do país no altar de interesses político-partidários, na lógica de destruir para vencer.
A educação é um desígnio nacional que deve nos interpelar a todos, pois nela reside a base da sustentação e de desenvolvimento de qualquer país ou nação. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao senhor deputado João Batista Pereira, líder parlamentar do PAICB. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, verdade também sempre o de cima, né? E eu agradeço a senhora deputada Trigueiros pelo excelente esclarecimento que deu aos cabo-verdianos. É o senhor ministro. Porque, afinal, ela disse, com todas as letras, que a decisão de se introduzir o semestre zero em Portugal partiu do estudo que Portugal desenvolveu e constatou que os alunos cabo-verdianos, estão a chegar cada vez com mais dificuldades. Mas isto é objetivo, gente. Isto, portanto, é claro que está a acontecer. Portanto, a senhora Trigueiros deu aqui um esclarecimento cabal e merece, portanto, o nosso agradecimento muito genuíno. Mas a senhora deputada disse uma outra coisa. Falou do ano propedêutico. Senhora deputada, eu fiz o ano propedêutico em Cabo Verde. Portanto, a verdade, a diferença, sabe qual é? É que nós, na altura, íamos para o curso, os cabo-verdianos iam com 11º ano, não é verdade? E teriam de estudar o 12º ano em Portugal para entrar nas universidades. O que se fez em Cabo Verde foi introduzir um ano propedêutico para nós podermos fazer esse ano em Cabo Verde e entrar diretamente nas universidades em Portugal. Foi o que aconteceu connosco. E os alunos da minha geração e os que foram depois, todos tiveram sucesso. Os alunos cabo-verdianos são reconhecidos nas universidades portuguesas pela sua performance e pelos resultados que conseguem obter. E a senhora deputada Trigueiros, quando diz que nós estamos a sacrificar a imagem de Cabo Verde, sabe uma coisa? Quem está a sacrificar a imagem de Cabo Verde é este governo. Porque os alunos cabo-verdianos, quando chegam lá fora agora, são diferentes. Já ninguém diz que efetivamente aquele cabo-verdiano que chegava na universidade, João Gomes, você foi primeiro do que eu e teve sucessos, está a olhar para mim com satisfação, sabe, portanto, que é verdade, sabe, portanto, que hoje os alunos têm muito mais dificuldades e este semestre zero, sabe o que vai acontecer? Vão fazer em Portugal com mais dificuldades, longe das famílias, com menos, portanto, possibilidades de apoio, quando nós sabemos que em Portugal, particularmente, os alunos estão a passar por grandes dificuldades financeiras. Portanto, esta é a grande diferença. E quem está a manchar a imagem de Cabo Verde, a sacrificar a imagem de Cabo Verde lá fora, é este governo liderado na educação por este ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, líder parlamentar do PSV, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passa a palavra a Sra. Deputada Maria Trigueiros. Obrigada, Sr. Presidente. Não, era para dizer ao meu colega, Sr. Deputado João Batista Pereira, para não pôr na minha boca aquilo que eu não disse. Eu não disse que o semestre zero em Portugal foi criado para estudantes cabo-verdianos. O que eu disse é que esse semestre zero surge na sequência de um estudo levado a cabo junto aos estudantes dos PALOPs. Estudantes dos PALOPs. E foi de 2015 a 2021. Posso continuar, senhores deputados? Obrigada. Mesmo que não foi o caso que essa medida tivesse sido tomada em relação a alunos cabo-verdianos, se o estudo teve início em 2015, quer dizer que diz respeito a alunos cabo-verdianos, mas antes da entrada do MPD para o governo. Quer dizer que, se há responsabilidade a sacar, as responsabilidades são dos governos do PAICV. E outra coisa, o que deve estar a manchar a imagem do país, lá fora, talvez sejam os nossos discursos, como aquele que nós acabamos de ouvir. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. As inscrições continuam abertas. O senhor ministro tem a palavra. Senhor ministro da Educação. Obrigado, senhor presidente. Eu reafirmo aquilo que eu disse. Não há nenhum cabo-verdiano, nenhum estudante cabo-verdiano que seja do conhecimento do Ministério da Educação que tenha sido submetido ao semestre zero em Portugal. Portanto,
a medida mesmo existindo não tem sido aplicável aos estudantes cabo-verdianos. Até porque, como bem reconhece o senhor líder parlamentar, os estudantes cabo-verdianos têm uma boa qualidade. Mas mesmo assim nós reconhecemos que é necessário continuar a aprimorar para termos um perfil de saída do 12º ano mais ajustado ao perfil de ingresso nas universidades. E é por isso que nós desencadeamos o processo de reforma curricular, para podermos, por um lado, criar as condições para melhorar o acesso e permanência dos alunos, mas particularmente para termos as disciplinas, os conteúdos curriculares em linha com os conteúdos internacionais, para que não haja disparidade entre o perfil de saída do 12º ano em Cabo Verde com o perfil de ingresso no ensino superior em Portugal. O senhor líder disse, mais uma vez eu chamo a atenção para a coerência. Os alunos que até agora saíram do 12º ano e que ingressaram no ensino superior em Portugal, fizeram o 12º ano com base na estrutura curricular e nos planos aprovados anteriormente pelo governo do PAICV. Só neste ano, de 2024-25, é que sairão os primeiros alunos objeto de reforma curricular abrangente até o 12º ano. No final desta reforma, é evidente que será necessário fazer a avaliação para podermos aferir se a qualidade que nós pretendemos está sendo alcançada. Se não estiver a ser alcançada, naturalmente que temos de ter a humildade, não é o ministro, é o país, temos de ter a humildade para voltar ao assunto para melhorar. Mas aquilo que nós temos em perspectiva é o alinhamento com os países mais avançados para podermos ter um perfil de ingresso no ensino superior sem grandes constrangimentos. Nós temos os melhores alunos cabo-verdianos a frequentar o ensino superior em Portugal, portanto não se coloca esta questão. Nós devemos dizer que os programas das disciplinas do ensino secundário já estão sendo elaborados em linha com aquilo que se passa nesses sistemas mais próximos de Cabo Verde e com os programas de Portugal. Dizemos isso aqui claramente, porque é preciso alinhar para que não haja disparidade com Portugal. Os manuais escolares cabo-verdianos, que já foram introduzidos até o 9º ano e que vão ser introduzidos até o 12º ano, são manuais elaborados com assistência técnica especializada de Portugal igualmente. Portanto, os conteúdos dos manuais do ensino secundário, porque são manuais universais, têm que estar em linha com aquilo que se passa nos países mais avançados. É por isso que nós dizemos que não tem sido colocado por Portugal esta questão da semestre zero. É uma questão mais politiqueira daqui de Cabo Verde, não é uma questão de sistema educativo, não é um problema entre o Ministério da Educação de Cabo Verde e o Ministério da Educação de Portugal. Não coloquemos em causa o bom relacionamento que existe com Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Zilda Oliveira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o senhor referiu agora que vai-se concluir agora a reforma com o término do 12º ano e depois vai-se fazer a avaliação. A minha pergunta é, a avaliação, à partida, devia fazer parte deste processo. Então, se faz parte, porque é que nós não fizemos a avaliação no primeiro ciclo do ensino básico, no segundo ciclo do ensino básico e, posteriormente, no secundário? Porque eu acredito que só assim podemos fazer correções. Se já se fez, aonde é que nós podemos aceder a essas informações? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. As inscrições continuam abertas. Senhor Ministro da Educação tem a palavra. Muito bem, senhora deputada, obrigado. Não, a avaliação da reforma curricular do ensino básico já foi feita. A apresentação do relatório será feita brevemente. Tenho aqui até o relatório, mas temos que publicar, evidentemente. O relatório aponta para melhorias significativas, mas aponta para a necessidade da melhoria em alguns aspectos. É por isso que nós apresentamos o projeto a Parceria Global para a Educação, para reforçarmos o pré-escolar e o ensino básico primeiro ciclo. Exatamente numa decorrência da avaliação, nós estamos cientes de que é preciso avaliação paulatina da reforma educativa em curso, porque nós precisamos, de facto, de ter uma melhoria da qualidade do ensino em Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Zilda Oliveira. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Mas nós continuamos a ter turmas de repetentes no 4º ano, no 6º ano. Nesse caso, não era suposto a reforma contribuir para essa redução? Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Mais intervenções? Senhora deputada Adélcia Almeida tem a palavra para uma intervenção. Obrigada, senhor presidente. Para desejar votos de bom ano parlamentar a todos os sujeitos parlamentares. Senhor ministro, a Nhonho começa agora tão nervoso, que ele acabou um sinal. Nhonho está nervoso demais para aquele que é costume de Nhonho. Relativamente à questão de qualidade de ensino, senhor ministro, a Nhonho sabe, mas tem dados de instituições independentes na Cabo Verde, Corpo Nacional de Voluntariado, que mostra que tem alunos que chegam ao 4º ano, que atinge menos de 10% atinge objetivos na língua portuguesa e na matemática. Aquele é um indicador de qualidade ou não? Senhor ministro, senhor presidente, me pode falar ou é bancária da MPD que está a intervir agora? A palavra é sua, a palavra é toda sua. Senhor ministro, Nhonho está ali a falar de questão de sistema do OCDE. Senhor ministro, eu ponho educação que não pode comparar com o OCDE, não tem que ter salário para o professor do OCDE, não tem que ter manuais do OCDE, qualidade do OCDE, não tem que ter programas do OCDE, não tem que ter condições de aluno do OCDE, não tem que ter materialidade que o OCDE para não pode fazer. Agora, coisa que não tem, eu estou falando, eu termina uma reforma que quer ter manual. A partir do 9º ano, quer ter manual. 4º ano, professor, pais, tem que pedir, tem que fazer recomendação para pedir manual. Nós estamos a fazer uma reforma de 4º ano, de sistema que ainda termina, onde taxa de reprovação na 4º ano, e não saber, mas tem a ver com passagem automática, onde o Ministério está falando pais que tem que pedir se o aluno está passo ou não. Não tem um sistema de avaliação que todo alguém fica, que sabe o que você está fazendo, cada hora não está dando uma orientação. Mas, senhor ministro, não sei que o Ministério tem todo aquele problema ali. Para modi, quem é que se manda no Ministério? É canhão, não está ministra part-time no Ministério. Não está bem, terça, não está aqui, não está para São Vicente. Nunca tem tempo de despachar nada, nunca tem tempo de fazer nada. Quem que se manda no Ministério é DGPOG, Dinho, quem eu gosto. Senhor ministro, relativamente à questão de PCFR, é preciso, flanhou, senhor ministro, uma PCFR, Dinho, mas viola a lei de base do sistema educativo, lei mãe de tudo sistema educativo. E não é que viola a hora que fla, uma bocadinha considera como professores, ou seja, professores que têm licenciatura agora se não se passa de mais a gente. E deputada que faz a abertura ali, está falando, não, essa coisa de professor tem que ser paixão. Não sabe se o Ministério da Educação se tem de paixão de professores ao ponto de falar quem que é professor e quem que é professor. Professor que tem IP e Instituto Pedagógico, professor que tem formação bacharel, passa até deixa de ser professor naquele novo PCFR. Que ali que é a questão central. E Nhonho está falando de qualidade e não está nenhum suporte para professores, mestres e doutores. Quer dizer, mestres e doutores, então, esse que serve para ajudar nesse processo de qualidade que tanto nos atamente, que classifica, que fica essa questão de evolução na carreira na novo PCFR. Senhor ministro, não está falando novo PCFR, se traz ganhos. Senhor ministro, nunca pode não está falando agora no retrocesso, senhor ministro. Mora que um professor, antes de essa proposta de PCFR, toda vez que evolui na carreira, ele ganhava cerca de 4.000 escudos. E goste, com a nova proposta de Nhô, é 12 contos. Quer dizer, um professor 20 anos, ele ganha 8 contos só de aumento de seu salário. Senhor ministro, quem o fala, mas não negocia com o sindicato. Que negociação que não faz, não agrega nenhuma proposta e que tem um sindicato a favor desse novo PCFR. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao senhor deputado Damião Medina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a si, a senhores ministros aqui presentes, colegas deputados, os cabo-verdianos e enviar um abraço caloroso a toda a comunidade educativa e os colegas professores. Sr. Presidente, antes de mais eu queria dizer o seguinte. Pelo teor do discurso do PAICV, deixa claro que ele escolheu mais um ministro para derrubar. Mas sempre que o PAICV escolhe um ministro para derrubar, ele passa mal. É só ver, hoje ele é considerado o corporicho. Porque sempre que o PAICV lhe chama aqui, já sabemos, ele deixa a bancada do PAICV a tremer. Há um outro, basta o PAICV lhe chamar aqui, já sabemos que ele encosta o PAICV na parede. E de repente aqui escolheu agora o Sr. Ministro da Educação. E já vimos hoje como é que o Sr. Ministro veio. Com a sua serenidade, com a sua calmaria, já mostrou o PAICV o que é bom para a tosse. Então vamos manter-nos aqui todos firmes, convictos, e nós não estamos nervosos, nós estamos cientes, convictos do que estamos a fazer para a educação em Cabo Verde, a bem do desenvolvimento desta terra. Sr. Presidente, nós não podemos continuar este debate, Sr. Presidente, sem falar da abertura do ano letivo. Porque a abertura do ano letivo, que iniciou na tranquilidade, espelha as medidas educativas que o Governo tem imprimido. E nós queremos aqui parabenizar todas as estruturas centrais, todas as estruturas locais, o Sr. Ministro pela boa e excelente preparação que deu ao início do ano letivo. Manuais tempo e hora, professores todos localizados nas escolas, as transferências que nos tempos do PAICV, nós é que somos de sala de aula, nós sabemos, transferências aconteciam até no fim do primeiro trimestre do ano, em mês de dezembro. Hoje não, já a partir de junho, julho, os professores já sabem quais são as escolas que eles vão anunciar, e foram cerca de 200 e tal professores que foram transferidos. Salas de aulas todas reabilitadas, sem problemas, ação social, kits escolares, mais de 30 mil kits escolares que foram distribuídos, transporte escolar em dias em parceria com as câmaras municipais. Tudo o que seja os subsídios que são precisos para que pudessem haver um início do ano letivo em normalidade. A merenda escolar está aqui instalada em todas as escolas. Contratação de professores, um processo também muito bem alinhado, tendo em conta as apresentações que vão acontecer durante o ano e há também licenças sem vencimento. Contratação de pessoal de limpeza, cozinheiras, vigilantes, 368 já na calha. Temos aqui um documento orientador com 26 pontos que dão aqui linhas importantes, muito clara do que foi toda a preparação do ano letivo. Então, portanto, não venha a PAICV com esta cantiga de que há insucesso escolar, de que houve um arranque do ano letivo com turbulência, porque isso aconteceu tudo na normalidade e na base de uma boa preparação ao ano letivo. O PAICV com essa história de que a gestão escolar, as escolas e tudo mais, tem sido palcos para interesses políticos e demais. Lembro o PAICV de que os delegados de educação e outros responsáveis eram colocados lá para fazer frente às câmaras municipais do MPD. O PAICV está a lembrar disso. Então, tarde piaste neste assunto. Sobre o estatuto, o PAICV passou 15 anos, não lembrou dos estatutos dos professores e na hora de bem deixou um presente envenenado aos professores, perdendo regalias que já tinham adquiridos. Sobre o PCFR, o PAICV está a sofrer por antecipação. O Governo decidiu que devia ser por decreto. Foi enviado ao Sr. Presidente da República, por questões politiqueiras, foi vetado. O Governo decidiu que, vamos dar oportunidade ao Parlamento para dialogar sobre este assunto. E nós sabemos que o PAICV sempre é contra decretos. É a favor que haja propostas de leis para que possamos aqui todos conversar e dialogar sobre este assunto. Estão a sofrer por antecipação ainda. Nós não estamos num fórum de diálogo sobre o PCFR. Nós estamos aqui, a proposta vem, nós vamos dialogar. Já mais de 80%
das situações que estão lá e que os professores e os sindicatos também reconhecem. Então os outros 20 vamos lá dialogar para ter uma melhor PCFR que sirva os professores e que sirva a educação em Cabo Verde. Então parem com este sofrimento por antecipação ao nível do PCFR. Sr. Ministro, com a sua serenidade, com a sua convicção, enfrentemos o PCV e todos quantos que estão a impedir que os professores tenham mais 20 contos acima do seu salário. E está bem, temos que dizer isto, tá? Temos que dizer isto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Passo a palavra ao Sr. Ministro da Educação para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós entendemos que, de facto, da avaliação que fizemos, temos que, humildemente, ir melhorando para não termos uma taxa tão elevada de repetência no 4º ano e no 8º ano de escolaridade. Estamos cientes disso, mas o sistema de avaliação das aprendizagens já vai neste sentido. Não há passagens automáticas no sistema educativo cabo-verdiano. Exceptuando o 1º ano de escolaridade, não há nenhuma passagem automática no sistema educativo cabo-verdiano. Senhora deputada Délcia, ataques pessoais não me afetam, pedidos de admissão também não me afetam. Eu estou aqui para servir o país enquanto eu puder, enquanto eu tiver condições para servir o país. E enquanto eu estiver a servir o país, eu estarei a fazê-lo da consciência, fazendo o melhor e o máximo que eu sei para, neste caso, servir o desenvolvimento do sistema educativo cabo-verdiano, colocando os alunos sempre em primeiro lugar, mas reconhecendo o papel fulcral dos professores. O PCFR, senhora deputada, está aqui no Parlamento. Já foi enviado pelo Governo. Nós não pedimos um regime de urgência, porque nós entendemos que é preciso dar tempo aos grupos parlamentares para ouvirem, mas também para poderem ler e ultrapassar as suas próprias dúvidas. A senhora deputada repete um argumento do veto presidencial, mas nós tivemos a oportunidade de desmontar e de demonstrar ao Sr. Presidente da República de que toda a argumentação jurídica não tinha nenhuma consistência e não tinha nenhum alinhamento com aquilo que está na Lei de Bases do Sistema Educativo Cabo-Verdiano. Por isso é que nós, na sequência do pedido, nós dissemos que tínhamos que defender os professores, que queremos a atualização da tabela remuneratória dos professores, que nós entendemos que o veto só serve para atrasar a implementação do PCFR e da nova tabela remuneratória, que significa aumentos salariais significativos para os professores. Por isso é que nós submetemos ao Parlamento. Mas nós não vamos aqui pedir urgência, porque nós entendemos que é preciso debater com tranquilidade e, se for necessário, o próprio Ministro estará disponível para voltar a discutir com os sindicatos num espírito de abertura e de diálogo. Mas prosseguir o diálogo com os sindicatos, com os professores, mas eu devo salientar aqui que o PAICV, os sindicatos e todos nós deveríamos tirar ilações. Mais de 70% dos professores estão de acordo com o PCFR e com a nova tabela remuneratória. Exigem até a implementação imediata do PCFR. Nós temos que fazer esforços para criar as condições para entrar em vigor o mais rapidamente possível do PCFR, mas temos que dar tempo para podermos dialogar. É melhor tirarem também ilações. As manifestações e greves convocadas com um móvel mais politiqueiro não tiveram sucesso neste início de ano letivo. E, portanto, temos cerca de 8 mil professores e aquilo que é participação nas manifestações convocadas não chega sequer a 10%, tirando São Vicente. E, portanto, devemos todos tirar ilações. Eu respeito todos aqueles que exercem o direito à manifestação e à greve. Eu respeito, mas é preciso depois... Nós não podemos perpetuar no diálogo de surdos. Nós temos que chegar a um momento em que chegamos a um entendimento, porque senão o país não avança. Senão a negociação não é uma imposição de uma parte a outra. Tem que haver cedências de parte a parte. O Governo fez várias cedências. Agora cabe aqui a humildade suficiente de todos nós para podermos alinhar e para podermos chegar a um entendimento para podermos implementar a nova tabela remuneratória o mais rapidamente possível, de acordo com as possibilidades do país. Se o PAICV tiver uma proposta diferente, que faça essa proposta diferente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção.
Temos uma lista de 4 inscritos, agora 5, com o senhor líder parlamentar do PAICV. Temos a senhora deputada Dora Pires, é para intervenção. Ela não está, mas pode inscrever-se, não há problemas. Então fica a deputada Zila Oliveira, é só para... Está bem. A senhora deputada Dora Pires, a senhora deputada Adélia Almeida, é para intervenção? Não, só para saber, depois quando eu passar a palavra. Muito bem, para intervenção. O senhor deputado Manuel Brito, para intervenção. O senhor deputado Luís Cimeiro, para intervenção. O senhor líder parlamentar do PSV, deputado João Batista Pereira, também para intervenção. Para intervenção também. Interpelação à mesa? Sim, sim, tenha bondade. Interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro fez agora uma informação que eu penso que a mesa, o Presidente, portanto, deve repor, porque em relação ao agendamento do PCFR, nós, na Conferência de Representantes, a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares anunciou a intenção do Governo de agendar o documento em regime de urgência. Está na ata. Temos memorando. Anunciou que iria agendar em regime de urgência. O Sr. Presidente, inclusive, disse que o diploma devia entrar no Parlamento. E depois o Ministro anunciou o envio do diploma, enviar o diploma ao Parlamento. O diploma chegou ao Parlamento, houve um pedido de parecer de urgência à 5ª Comissão. Portanto, o Governo veio para esta sessão para fazer um agendamento em regime de urgência. Agora, a verdade, não se sabe o que aconteceu durante a noite para os senhores recuaram. E, portanto, deve falar a verdade aos cabo-verdianos, Sr. Ministro. Não pode vir fintar o Parlamento. Tem de falar a verdade. A intenção era agendar em regime de urgência, não fez o agendamento, tem a sua razão, tem legitimidade, mas não pode vir dizer que não era esta a intenção. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. líder parlamentar do PAICV, por referir-se à conferência, não é? Pronto, já sabe como nós, quando aprovamos o projeto da ordem do dia, não é? Os sujeitos parlamentares, sobretudo os autores da iniciativa, têm esse privilégio, essa faculdade de propor ou não o agendamento em regime de urgência. Não tendo o Governo feito isto aqui, a mesa não tem muito por onde ir, não é? O senhor líder parlamentar há de convir comigo. Sim, eventualmente assim, mas eu tenho que ir ler a ata porque já não me lembro. Não, estou a dizer com toda a sinceridade. Não me lembro. De maneira que, pronto, eu não digo que não, mas eu tinha que ler a ata para poder saber se é fato. Portanto, pronto, vamos avançar, não é? A chamar a atenção, nós registramos. Senhor deputado Rui Paulo Veiga, pede a palavra para... Sim, fica inscrito. Senhor Ministro, pede a palavra para que fim? Para uma intervenção. Uma intervenção, fica inscrito, Senhor Ministro. Para a interpelação tem a palavra o Senhor deputado Paulo Veiga, em nome da sua bancada. Senhor Presidente, tendo em conta que eu é que estive a representar o grupo parlamentar nessa conferência, acho estranho a saída do colega, ex-colega líder e colega deputado sobre essa questão. É no mínimo caricato. Porquê? Porque lá falamos as intenções e as coisas. O que vale para o Parlamento é como é que deu entrada o diploma e deu entrada sem urgência, baixou as comissões. Acho que os membros do PICV que fazem parte das comissões e da UCID também receberam, portanto não estou a perceber trazer este desvirtuamento de como funciona o Parlamento. Portanto, eu teria que dizer isto porque eu é que estive na Conferência de Representantes e, portanto, acho que aqui devemos focar no debate. A educação é extremamente importante e acho que os alunos merecem todo o nosso respeito, com todo o respeito que tenho para os professores, para os sindicatos e para os colegas deputados. Penso que o nosso foco deve ser os nossos alunos e a melhor educação possível que podemos dar à futura geração de Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela interpelação. Retomando a lista das intervenções e aplicando a regra da alternância, tem a palavra a Sra. Deputada Dora Pires. Muito obrigada. Bom dia a todos. Direto ao ponto, nós gostaríamos de perguntar ao Sr. Ministro, no quadro, ou dizendo que realmente a reforma já está implementada do 1º ao 12º ano, dizer porque é que nós continuamos a ter, não é, disciplinas sem programas, sem conteúdos, sem indicações. Se nós temos professores com qualidade e com experiência, formados na área, porque é que não são contactados para elaborarem o programa? Eu vou falar, por exemplo, do programa de design, do curso de artes, de programação, programa para a disciplina de TIC. Enfim, nós temos professores, e penso até na Escola Técnica do Mindelo ou em outras escolas, que poderiam ser convidados a fazer e colmatarmos essa necessidade. E porquê é que nós continuamos a ter manuais que chegam tardiamente às mãos dos nossos alunos? No dia 8 de setembro era uma bicha enorme em todas as livrarias procurando manuais em São Vicente e não havia. E os pais também reclamam pelo preço do manual. Ensino de qualidade passa por muita coisa, daí que nós gostaríamos de ver. Está bem? Muito obrigada. Está bem, Sra. Deputada, muito obrigado. Para uma intervenção, passo a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao pedido de agendamento do PCFR, eu não faço nenhum juízo de intenções, eu cinjo-me aos factos. E o Ministro da Educação, nas suas intervenções públicas, nunca fez referência ao pedido de agendamento em regime de urgência. Nós sempre dissemos que era necessário submeter ao Parlamento para podermos ter condições para implementar a nova tabela remuneratória o mais rapidamente possível. Esta é a comunicação do Ministro da Educação e do Governo já agora. E, portanto, estamos a seguir este caminho, que é um caminho mais longo, é certo, mas que decorre de travões que quiseram impor a implementação do PCFR. Nós, relativamente às questões aqui da deputada Dora, não, nós publicamos as orientações para o funcionamento, as orientações pedagógicas para o funcionamento do ano letivo. Eu convido a todos os deputados, a todos os professores para lerem, para verem o que é que está relativamente à questão dos programas. Não é verdade que os professores cabo-verdianos não tenham participado na elaboração dos programas. Têm estado cotidianamente a participar na elaboração dos programas do 1º ao 10º ano, e também do 11º ano, está em curso a participação dos professores cabo-verdianos na elaboração dos programas e já agora também dos manuais. Não, os manuais que estão disponíveis estão em todo o território nacional. Nós colocamos os manuais do 1º ao 9º ano de escolaridade em todo o território nacional. Pode haver uma outra falha numa outra livraria, mas os manuais estão disponíveis em todo o território nacional, inclusive em São Vicente. E, portanto, eu respondo desta forma relativamente aos manuais. Relativamente às políticas, nós devemos regressar então à questão da qualidade do ensino, para dizer que a qualidade do ensino tem subjacente a qualidade igualmente das infraestruturas educativas. Nós fizemos investimentos extraordinários na melhoria das infraestruturas educativas de Cabo Verde. Investimos até agora mais de 2,7 milhões de contos na reabilitação e construção de mais salas de aulas, um pouco por todo o país, beneficiando todos os concelhos de Cabo Verde, ou seja, para termos infraestruturas mais adequadas possíveis para o exercício da docência, mas tendo sempre em primeiro lugar a centralidade dos alunos. É para os alunos é que estamos a melhorar as infraestruturas, mas também estamos a melhorar as infraestruturas tecnológicas. Colocamos agora nas escolas secundárias os laboratórios tecnológicos para apoiar o ensino das tecnologias. Estamos a melhorar as políticas sociais e de inclusão educativa exatamente para não deixar ninguém para trás. Ou seja, do lado da qualidade intrínseca
proveniente designadamente dos programas, dos manuais, estamos a trabalhar, a reforma curricular, mas também estamos a trabalhar as outras dimensões para evitar que haja repetências, que haja abandono escolar, mas também que haja inclusão educativa para que ninguém fique para trás. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Sra. Deputada Délcia Almeida. Troco com o deputado Rui Semedo. Muito bem, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Semedo para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um debate muito responsável, porque trata de um setor fundamental para o país. Estranhamos até que no início o Sr. Ministro tenha estado um pouco alterado e nervoso, contrariando até a sua forma de ser, que é uma forma tranquila. Mas também, se voltarmos atrás, verificamos que ele tem todas as razões para não estar tranquilo e para estar alterado, porque as coisas não estão bem, a educação não está bem, e acho que todos nós temos a consciência clara desta situação concreta. É claro que o Sr. Ministro recua e escuda-se no passado. Há um ditado que diz que águas passadas não movem o moinho. Se calhar o ditado estará a ser alterado, porque as águas presentes também não estão a mover o moinho. Eventualmente o ditado estará também a ser alterado, ou com outro sentido de alteração. Mas, Sr. Ministro, pode responsabilizar os governos anteriores. Eu até que já fiz parte do governo ou da governação anterior, e faço parte do partido que governou antes, eu assumo as responsabilidades em como nós não resolvemos todos os problemas dos professores. Não resolvemos. E esta é uma situação clara. Mas, Sr. Ministro, por que se mudam os governos? Os governos são mudados precisamente para resolver os problemas que não tenham sido resolvidos na governação anterior. Portanto, o debate de quem fez mais, quem fez menos, não é o debate neste momento que interessa nem à educação, nem à classe docente. Os professores querem, neste momento, que debatamos a situação real e que encontremos as respostas para os problemas da educação e para os problemas da classe. Este é o debate que se deve fazer. Escudar-se nas responsabilidades do passado, eu acho que não é o melhor caminho. Porque o passado tiveram os seus responsáveis, mas agora os problemas estão nas suas mãos. Tem no seu regaço um conjunto de problemas que tem que carregar, mas, Sr. Ministro, não é só carregar, é resolver. Tem que resolver, sobretudo, os problemas que existem neste momento. Mas há uma situação que temos que dizer claramente, Sr. Ministro. Tem que ter capacidade de dialogar com a classe. Tem que ter esta capacidade. Não se pode deixar de dialogar com a classe docente. É fundamental que se discuta com a classe, porque é uma classe fundamental. Nós queremos ter uma boa educação. Queremos ter educação de qualidade. Para que tenhamos isso, temos que ter professores com estabilidade para trabalhar, com motivação para exercer a sua função, com confiança nas instituições, nos atores e no governo, com possibilidade de participação na resolução dos problemas, na criação das respostas para resolver os problemas do país, com ambiente que favoreça o diálogo. E quando falamos da estabilidade, estaremos a falar
da estabilidade emocional, da estabilidade profissional, da estabilidade financeira, o que é dado também com rendimentos, com salário justo, e da estabilidade em termos de condições legais para poder trabalhar. Não se pode fazer a reforma nas costas dos professores, não se pode resolver os problemas dos professores nas costas dos professores. E neste momento os professores não estão satisfeitos. Uns dizem que já falaram com 5% de professores, outros dizem que já falaram com 70% de professores, outros dizem que já falaram com 80 professores. Esses dados vêm da vossa maioria. Cada um diz uma coisa. Mas é preciso falar com todos os professores. Com 100% dos professores. E não responsabilizar os outros. E neste momento precisamos, digamos, dessas respostas. E a primeira resposta é o governo assumir as suas responsabilidades. A segunda resposta é o governo dialogar com os professores. A terceira resposta é ir ao encontro das expectativas dos cabo-verdianos e dos professores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. O Sr. Ministro da Educação tem a palavra para uma intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos ao que interessa. Nós assumimos toda a nossa responsabilidade democrática e nós estamos a implementar e a executar o programa do Governo sufragado por esta Casa Parlamentar, mas também pelo povo cabo-verdiano. E, portanto, nós estamos a governar para resolver as questões da governação por um lado, mas fundamentalmente para servir o povo cabo-verdiano. Nós assumimos a nossa responsabilidade. A oposição também deve assumir a sua própria responsabilidade. Nós, quando falamos do passado, é porque somos obrigados pelas intervenções que fazem, que é quase passando uma borracha sobre o passado, mas o passado tem que nos ensinar para não repetirmos as mesmas falhas do passado. É por isso que nós dizemos que na governação do PICV deixaram acumular várias pendências, estagnaram a carreira dos professores. Mas nós não ficamos parados só a identificar que houve problemas. Nós estamos a resolver esses problemas. É por isso que nós resolvemos todas as pendências deixadas de acumular. Nós não ficamos a dizer a responsabilidade é do PICV, os professores vão reclamar junto do PICV. Não. Nós colocamos os professores em primeiríssimo lugar nestas questões. Nós não estamos para um debate exclusivamente politiqueiro. Estamos num debate para servir e defender os interesses dos professores. É por isso que nós resolvemos e publicamos a reclassificação de professores, beneficiando mais de 2.100 professores, com um impacto orçamental de 500 mil contos. Nós publicamos igualmente as listas de subsídios por não redução de carga horária, beneficiando mais de 3.100 professores, com um dispêndio orçamental acima de 250 mil contos. Fizemos a transição de professores, beneficiando mais de 3.700 professores, com um dispêndio igualmente acima de 250 mil contos. Ou seja, só esses três atos de resolução de problemas que deixaram acumular significam mais de 1 milhão de contos de acréscimo para o povo cabo-verdiano pagar. Porque o povo é que paga, são os contribuintes que pagam. Relativamente à estabilidade, o principal interessado na estabilidade do sistema educativo é o Ministro da Educação e o Governo. E é por isso que nós temos que dialogar. Nós temos dialogado com os sindicatos. Não há um pedido de encontro dos sindicatos que nós não tenhamos atendido. Todos os pedidos. E agora eu devo dizer, o CIPROFIS pediu agora um encontro com o Ministro. Nós já respondemos positivamente, vamos realizar o encontro. Nós não temos problemas em realizar encontros com os sindicatos. Nós não temos problema em chegar a entendimento com os sindicatos. Nós não temos problema pessoal com nenhum líder dos sindicatos, até porque nós achamos que os líderes dos sindicatos devem ter força para discutir com o Governo, para firmarem acordos com o Governo que não estejam também ao serviço de outros interesses, para estarem exclusivamente em defesa dos professores. E se estão em defesa dos professores, nós estamos disponíveis para chegar a entendimento com os professores. Por isso é que chegamos a entendimento sobre a tabela remuneratória. Perguntem aos sindicatos se não há entendimento com os sindicatos sobre a tabela remuneratória. Perguntem aos sindicatos se no dia 22 de julho nós não fizemos encontro com os líderes dos sindicatos para analisar
os pareceres dos sindicatos para absorver aquilo que tínhamos condições de absorver e aquilo que não havia condições. Ora, negociações são negociações, diálogo é diálogo. Não podemos ir para um diálogo para impor toda a nossa vontade. Temos que criar equilíbrios no diálogo. É isto que o Ministério da Educação faz. Nós cedemos lá onde poderíamos ceder, mas os sindicatos também têm que fazer alguma cedência e não podem estar hoje a chegar a um entendimento sobre a tabela remuneratória e dias depois, por causa do veto presidencial, vêm agora dizer que já não estão de acordo. Não podem. Temos que ter coerência política, temos que ter coerência na defesa dos professores, na defesa dos interesses dos professores. Nós defendemos os professores. O Ministro da Educação tem o dever moral e ético e político de defender os professores. E estaremos a defender sempre os professores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Para que os senhores deputados possam controlar o seu momento de intervenção, eu vou ler a lista por ordem de inscrição e intervenção, aplicando a alternância na passagem da palavra, nas intervenções. Temos o Sr. Deputado Orlando Dias, Sra. Deputada Zilda Oliveira, Sr. Deputado Manuel Brito, Sr. Deputado Euclides Silva, Sra. Deputada Dora Pires, Sra. Deputada Délcia Almeida e Sra. Deputada Antonita Vieira. Foi um lapso, Sra. Deputada de Bertino também tinha pedido a palavra, fica, portanto, depois da Sra. Deputada Antonita Vieira. Para uma intervenção, passo a palavra ao Sr. Deputado Orlando Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, colegas deputadas e deputados, senhores membros do Governo, eu, de facto, reconheço o esforço que o Sr. Ministro tem feito e que este Governo tem feito para melhorar o sistema educativo e para melhorar o setor da educação em Cabo Verde. Temos vários exemplos e que aqui já foram ditos de avanços alcançados, designadamente a eliminação ou a redução das pendências, com o objetivo de eliminar as pendências, isenção de propinas no ensino secundário e outros avanços que foram conseguidos nesta governação. Mas a governação ela é dinâmica, mesmo conseguindo avanços, temos que conseguir mais avanços. E eu penso que na educação todos somos chamados para melhorarmos o nosso sistema de educação, tendo em conta a centralidade que a educação tem, digamos, no processo de desenvolvimento de qualquer país. Temos, de facto, que colocar a educação no centro das políticas públicas e, para isso, é preciso investirmos mais na educação. E eu várias vezes disse nesse Parlamento que há muitos países que hoje estão como estão, desenvolvidos por causa do investimento decisivo e significativo no setor da educação. Por isso é que eu sugeri várias vezes que nós temos que evoluir para aplicarmos na educação cerca de 20% ou 30% do orçamento do Estado de Cabo Verde, no setor da educação. E é possível ir buscar noutras áreas, é possível poupar noutras áreas, é possível fazer algumas contenções nas áreas menos importantes e colocar na educação e na saúde. Reafirmo aqui, e creio que concordarão comigo, que o maior e o mais efetivo investimento no progresso social é na educação. E por isso deve ser prioridade das prioridades na política. Temos que implementar, de facto, em Cabo Verde, o Ministério da Educação deve procurar implementar um programa de acompanhamento, fiscalização e avaliação sistemática e permanente dos estabelecimentos públicos e privados do ensino, formação contínua dos docentes, no ensino, apostar fortemente no ensino das línguas, na investigação, em todas as áreas do ensino, e porque isso tudo é, de facto, determinante para a melhoria da qualidade do ensino em Cabo Verde. Há a questão da reforma do sistema educativo. O processo de qualquer reforma e de reforma de qualquer setor, seja ele o setor educativo, o setor de justiça, o setor da saúde, é um processo
dinâmico. Estamos permanentemente e sistematicamente a fazermos reformas. Portanto, é um processo dinâmico, tem que ser um processo sistémico, integrado e com envolvimento de todos. Atenção, com envolvimento de todos. E há um aspecto que é muito importante. A motivação permanente dos docentes e dos profissionais da educação, em termos salariais, em termos de condições laborais, em termos de melhoria das condições de trabalho, é determinante na estabilidade do sistema e também na melhoria da qualidade do sistema. Há um aspecto que nós devemos aqui realçar. Governa-se melhor quando os governados são envolvidos no processo de governação. E para isso, a humildade, o diálogo, a abertura para absorção e aproveitamento das contribuições é importante. Temos que aproveitar as contribuições dos docentes, dos governados, para melhor governarmos, para melhorarmos a educação. Em relação à questão da PCFR, há aspectos que, numa primeira fase, podem ser considerados aspectos negativos que acabam por ser positivos. Não fosse o veto presidencial, nós estaríamos aqui a discutir no Parlamento PCFR. Não é? E eu estou convencido e acredito que o Governo socializou isso no início, mas devia socializar mais. E é uma oportunidade para socializarmos mais e melhor esta questão do PCFR. Como? Debatendo. Até sugiro ao grupo parlamentar do MPD que tenha encontros com os sindicatos. Já ouvimos o Governo, é bom ouvirmos também os sindicatos. Portanto, bom, não sei se já tinham feito, mas se fizeram, melhor. Porque há um parceiro dos sindicatos com muitos aspectos que podem ser absorvidos no PCFR. A questão salarial também. Há um acordo, mas também o sindicato propôs, ok, há um aumento de 16%, mas queria ter uma garantia do Governo, 16%, depois, no futuro, 10%, mais 10%, até chegarem à proposta inicial dos docentes. Tudo isso pode ser absorvido, não é? Pode ser socializado, não é? E o Parlamento tem essa oportunidade de, digamos, na generalidade, na especialidade, propor a absorção de algumas propostas ainda dos sindicatos. Portanto, é assim que devemos governar. Eu apelo ao Ministro que continue a dialogar, que continue com a abertura, que não se fez e que não considere que o veto é algo... O veto é algo normal em democracia, é um veto político e está a permitir-nos agora debater. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente. É esta a intervenção que eu queria fazer. Obrigado, obrigado. Continuando, passo a palavra à senhora deputada Zilda Oliveira para uma intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu vou primeiramente concordar com aquilo que disse o deputado Orlando Dias relativamente à questão do orçamento. Nós precisamos alocar mais verba à educação. Relativamente ao pré-escolar, o acesso é marcado por desigualdades entre as ilhas e concelhos. Nós precisamos resolver essas assimetrias. E perguntamos para quando o regime jurídico de organização, funcionamento e avaliação do pré-escolar, bem como da educação básica de jovens e adultos. Relativamente ao ensino básico e secundário, nós precisamos rever o sistema de avaliação de aprendizagem, no básico e no secundário. No básico, a retenção, a passagem não é automática, como diz o Sr. Ministro, mas, entretanto, a retenção, no processo de retenção, o professor tem que ouvir os pais encarregados de educação. E esses têm que assinar um documento. Eu acho que há uma burocracia desnecessária que foi introduzida a nível da retenção
no ensino básico. Relativamente ainda no ensino básico, nós temos alunos no 8º ano que sistematicamente repetem ou reprovam a uma única mesma disciplina. Nós precisamos criar soluções para esses alunos. Em relação à via técnica, trouxe a questão dos alunos do 12º ano da via técnica do currículo antigo, que reprovaram, e agora nós chegamos no currículo atual. Como é que esses alunos vão assistir às aulas? A escola não tem resposta para esses alunos. Há um sistema, há uma avaliação prevista, mas e o direito a assistir às aulas? O currículo mudou. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao senhor deputado Manuel Brito. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro, mais uma vez está nessa casa parlamentar para no debate de educação. Mas no início de introdução, eu flama o governo valoriza o professor cabo-verdiano, o professor está na top de agenda desse governo. Da pergunta se é que é triste aquela notícia que dá antes sobre professores que nos mandam para a ilha de Sal naquela situação precária sem uma sala essencial. É aquele que é top. Top tem professores na ilha sem salário. Senhor ministro, no flama iniciado o ano letivo são sobressalto. Que é verdade. Prova é professores que estão na ilha do Sal, provas é professores, escolas, várias escolas, sem professores, sem manuais. Manuais que está no mercado. Manuais de 12º. Senhor Presidente, nos chamo a atenção deputados da MPD para deixar-me fazer intervenção, por favor. E manuais de 12º só a partir de dezembro, que está através do suporte digital. E os pais que têm condições de fazer impressão desses manuais. O sistema educativo tem que ser com manuais logo no início do ano letivo. Para o aluno pode ter probabilidade de fazer manuseamento de manuais. Então, isso que demonstra a qualidade de ensino. Ali, no Satafádia, no Satapeca. Senhor Ministro, nessa casa parlamentar, mas de 2023, não resolvemos tudo pendência de professores. Não resolve? Não, não quer resolve. Não passa essa promessa para 2024. Há dias, não publica uma lista de subsídio por não redução de carga horária. Mas não publica apenas metade dos professores que têm esse direito adquirido. O total de professores é 2.134. Não apresenta só 1.050. 1.050, salvo erro. Então, portanto, não quer resolver pendência ainda. Senhor Ministro, aquele PCFR que não manda, não quer substituir o Estatuto de Pessoal Docente. Que pode ser um classe mora professor, tem que ter um estatuto cima na qualquer parte. Não se fala de país de OCDE, mas o país de OCDE tem um estatuto de pessoal docente. O PCFR é apenas parte salarial que não quer mostra mas aquele salário é melhor que tem. Não, senhor ministro. Não põe preto na branco. Professores que têm bacharel, qual que é seu salário? Professor que tem instituto pedagógico, qual que é seu salário? Senhor ministro, educação que está no bom caminho. Senhor ministro, ano letivo que começa direito, ano letivo começa cheio de turbulência. Senhor ministro, manifestação dos professores, manifestação de paz encarregada de educação. É preciso, eu apresento um estatuto que nos fala, mas eu te dá professores cabo-verdianos um estatuto novo que te garante sustentabilidade de professores, que te garante bem-estar e segurança de professores, mas que tem melhor legítimo representantes dos professores e sindicatos. A União Educação negocia com os sindicatos. Teve 15 encontros sem resultado, encontro é vazio. 3 sindicatos que absorvem proposta de PCFR. Não manda para o Presidente da República. Houve um veto político. A União Educação traz um outro expediente para a casa parlamentar. Houve sindicatos representantes, legítimos representantes dos professores, para negociar, para absorver propostas, para garantir ensino de qualidade no país. Nunca pode iniciar no letivo com manifestação, com greves dos professores, com greves dos pais encarregados de educação, com alunos desorientados, para o falar, no início do ano letivo foi seu sobressalto. Na PCFR de Nhó, tem outra coisa que é muito grave. Não te retira direito
a greves de professor. Cozé que não responde isso assim. Cozé que significa greve de professores que não apoia serviço mínimo. Serviço mínimo de professores é cozé. Não explica ali para o professor sabe. Na PCFR de nós, professores têm mais deveres do que direitos. Tem mais deveres do que direito. Não cria um PCFR que controla o professor, que desmotiva o professor. E o professor fica a mão de nós, espanhol Mandela, único que nós queremos pelo trabalho de uma forma desorientada, sem recursos e sem salário que se pode pagar, sem subsídio e renda de casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao Sr. Deputado Euclides Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhores membros do Governo, colegas deputados. Sr. Presidente, ouvindo as últimas intervenções do colega ali, bem em mente uma frase famosa de filósofo americano Hannah Arendt, que está falando os revolucionários mais radicais se tornam em conservadores no dia a seguir à Revolução. Isso é para falar, mas que os professores mais radicais, que os sindicalistas que mais estão contra os novos PCFR, os novos grelha salarial para professores, amanhã, eles primeiro atualizam as contas bancárias junto do Ministério da Educação para receber aumento. É o aumento que está dado para esse governo ali. Aliás, maior aumento já visto na história de Cabo Verde para professores cabo-verdianos. Segunda nota, Sr. Presidente, é para falar, mas carrasco de professores está sentado na primeira fila de PSV. É esse que deixa professores com 10 anos de pendências acumulados, esse que resolve. É esse mesmo senhores ali que falam que está dando aumento aos professores para morar em um país que tinha condições para pagar. É esse mesmo senhores que está falando professores que vai pedir reclassificação, vai pedir aumento salarial para moedas adquirir novas qualificações. Esta falando professores, mesmo que mandar estuda, portanto, é que esse problema, essas novas qualificações. Esse mesmo senhores ali que hoje, travestidos em ativistas de outros tipos, que se atenta agora, boicota a implementação de novo PCFR de professores. Senhor deputado, faz uma tremenda confusão entre greve, que é um direito constitucional que pode ser revertido por norma de hierarquia inferior, e fazem outros grandes confusões ali, mas não está dando o devido desconto. Senhor Presidente, não saí para debate de educação. E não se percebe que o PSV quer focar as coisas ali apenas na reivindicação sindical, na questão salarial, e esta flora muito por alto a questão da qualidade do ensino. Senhor deputado, está cá para falar, manual de 12º que está disponível. Claro que está disponível. Reforma foi feita desde o primeiro ano, que também até o 12º ano, e tem um calendário para concluir. Senhor deputado, como ex-professor, deve também prestar atenção a esse documento. Nesse momento ali, está bem lançado manual definitivo de 10º ano, que ano passado está usada de forma experimental. 11º, esse ano experimental, próximo ano está produzindo o manual definitivo. E assim, sucessivamente, com o 12º ano. No tempo de nós, que existia o manual. E isso não sabe. Nós, como ex-professor, não sabe que não teve que desarrasca para dar a bola. E hoje não tem um cenário completamente diferente. E não acredita, mas que os alunos que beneficiam da reforma, quando está sair 12º ano, está domina a língua, está domina tecnologias e mais preparado para o mercado de trabalho. Senhor Presidente, também não está percebendo que o líder do PSV está manda para dialogar mais com o sindicato, para dialogar com o professor. Isso também está lembrando uma frase famosa de um político comunista que está falando finalmente que percebe o que é conceito de pluralismo. Para o líder do PSV, pluralismo é que toda aliança está pensando mal dele. Ali está falando agora sim, o ministro está debatendo com toda a pluralidade que existe na classe docente. Não, senhor líder do PSV. Sociedade cabo-verdiana é uma sociedade plural, sindicato tem direito a ter essa exposição, mas que tem direito de impor essa exposição. E nós nunca estamos na democracia direta ateniense, que o senhor ministro tem que sentar na praça para chamar todo o professor para dialogar com ele. Ele dialoga com representantes de classes, mas é um debate onde há cedência de parte a parte. O senhor ministro foi ali que foi absorvido mais de 90% de contributo dos sindicatos, não nos encontros com os sindicatos. Também
dirigentes sindicais estão falando, mas mais de 90% de suas reivindicações está espelhado na PCFR apresentado. Daí que, Sr. Ministro, tem todo o nosso suporte para bem avante. Sr. Presidente, para terminar, para falar que veto político está consagrado na Constituição da República de Cabo Verde. Agora, veto partidário que existe no nosso ordenamento jurídico. E isso nunca te permite, e é por isso que não te garante professores cabo-verdianos, mas essa maioria ali, sabem a prova na PCFR, para entrar em vigor, para dar aquele aumento salarial prometido, para dar mais dignidade e mais para valorizar essas carreiras, para nós, sim, nos está de lado dos professores, e nós também, como democrata, não aceita que essa minoria que sai à rua, faz greve, faz barulho, e que o PSV está também lista está falando, está confusão, está caos, para mais de meia dúzia de seus militantes vai rua manifesta, se está fazendo barulho, está continua a fazer, esse que representa a maioria dos cabo-verdianos, e nós nos saímos de lado dos professores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Dora Pires. Muito obrigada, Sr. Presidente, e posso dizer que senti orgulhosa quando o Sr. Ministro me chamou de docente, porque realmente eu sou professora de formação e formadora de professores. E é neste sentido que nós lutamos para a formação de bons professores, e quando esses chegam ao terreno dizem, professora, você pediu para nós, pejoia para nós. E é nessa qualidade das mensagens que chegaram, porque passei por vários níveis, o Sr. Ministro sabe, não é? Embora outros estão aqui a fazer risinhos, não é? Pouco me interessa, porque eu sei da minha formação e da minha qualidade. Sr. Ministro, a qualidade do ensino envolve muitos aspectos. Quando nós temos salas que precisam de ser requalificadas, isso não dignifica o ensino. Quando nós temos salas superdotadas, professores com 40 alunos, também não. Se estamos a querer aproximar desses países que têm uma média de 25, vamos ver a possibilidade de ter mais professores e menos alunos na sala para a qualidade do ensino melhorar. Nós falamos aqui e voltamos a repetir, 11º, 12º, não tem programas de TIC. As salas estão bem apatrechadas, mas sem programa os professores não poderão trabalhar. Os professores assinaram vários tipos de contratos no ano passado. Uns receberam, outros ainda não receberam. Os professores de Boa Vista clamam pela preocupação do Sr. Ministro. Os professores do SAL clamam para que o Ministro possa acompanhar a situação destes professores. Então, é nessa qualidade, para um melhor ensino em Cabo Verde, escuta estes professores e tenta resolver, no mínimo, para que as soluções sejam visíveis. No PAUL ainda não há manuais do 9º ano. Em São Vicente não tinha todos os manuais. É isso que estamos a reivindicar. O início do ano letivo deve começar sem sobressaltos. É isso a nossa aposta e queremos melhorias. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação. Obrigado, Sra. Deputada Dora, pela intervenção. Nós devemos informar que reabilitamos mais de 350 escolas em todo o território nacional. Podem ainda haver escolas a necessitar de intervenções e nós reconhecemos, e é por isso que há o programa anual de intervenção nas escolas, e vamos continuar a intervir naquelas escolas onde haja necessidade. Nós reconhecemos onde há insuficiências e temos que continuar a melhorar. Nós não somos aqui donos absolutos da perfeição, temos que ir melhorando. Relativamente à perfeição, ainda deve reconhecer que, de facto, devemos fazer de tudo para que não haja atrasos no pagamento de salário dos professores. Eu disse isso na minha intervenção inicial e eu reafirmo. É uma questão que deriva da tramitação, mas nós estamos empenhados em diálogo com os professores. Aliás, eu estive no SAL há menos de 2 semanas, recebi professores no SAL, exatamente a falar destas questões que aqui traz a deputada Dora. Nós somos seres humanos, eu não fujo da minha qualidade de ser humano. Eu
acredito que é necessário fazermos mais para evitar que haja atrasos no pagamento dos salários, e eu aqui deixo esta mensagem aos professores. Na verdade, não há envio de professores às ilhas. Senhor Deputado, nós enviamos professores a todas as ilhas. Felizmente ou infelizmente, temos professores essencialmente das ilhas de Santiago, Santo Antão e São Vicente, e esses professores vão para diversas ilhas, particularmente para a Ilha do Sal, Boa Vista, Fogo e outras ilhas. Portanto, estamos no território nacional. Um professor vai trabalhar numa parcela do território nacional. Está dentro do território nacional e é um cabo-verdiano a mesma. Já foi respondido aqui pelo senhor deputado do MPD. Nós temos os manuais do 1º ao 9º ano de escolaridade. Eu próprio disse no lançamento do ano letivo que os manuais do 10º ano estariam disponíveis em dezembro, na versão digital, e estarão nas papelarias a partir de dezembro. Não traz nenhuma novidade, consoante o nosso cronograma e de acordo com os financiamentos que nós conseguimos mobilizar para este efeito. Os subsídios por não redução de carga horária, senhor professor também. O subsídio, senhor deputado, os subsídios por não redução de carga horária são atribuídos aos professores em regime de monodocência. Exclusivamente aos professores em efetividade de funções, quer de cargos dirigentes, quer em efetividade em salas de aula, têm direito ao subsídio por não redução de carga horária. Os demais professores, isto é, do segundo ciclo do ensino básico e do ensino secundário, têm direito à redução da carga letiva semanal. É isto que está sendo feito. Publicamos uma lista sobre o subsídio por não redução de carga horária, abrimos a possibilidade de reclamações, as reclamações estão sendo processadas neste momento. Há uma lista de professores do segundo ciclo também que foi publicada de redução de tempo letivo. É preciso conhecer os critérios. Depois é preciso dizer ao senhor deputado para ler com atenção a proposta da PCFR. A proposta foi distribuída, se não me engano, no dia 26 aos senhores deputados. Já tiveram tempo de fazer uma primeira leitura, para não estarem aqui a fazer intervenções de cor. Onde é que está na proposta da PCFR proibição às greves? Nem sequer... Onde é que está? Não está. Não está e não deveria estar, porque seria inconstitucional. Aliás, seria um motivo para suscitar a inconstitucionalidade do diploma. Portanto, não pode. O artigo 12º da proposta lineal da proposta do PCFR é claro: os professores têm direito à greve nos termos da lei. Onde é que está a dúvida? É preciso ler a proposta tranquilamente. Portanto, Sr. Presidente, senhores deputados, eu mais uma vez aconselho leitura atenta da proposta, trazer as sugestões. Eu concordo com o Sr. Deputado Orlando Dias. Nós temos dialogado com os sindicatos. Nós chegamos a um entendimento com os sindicatos no dia 28 de maio. Tudo o que está neste acordo está transposto para o PCFR. A tabela remuneratória, as promoções quase automáticas de professores, o ingresso e o desenvolvimento na carreira, está tudo aqui. Nós transpusemos para a proposta do PCFR. O diálogo, eu mantenho sempre a disponibilidade. Eu disse aqui que eu recebi um pedido de um sindicato. Vamos dizer que eu recebi na semana passada um sindicato de administração pública. Eu estou sempre disponível a receber os sindicatos. Sempre. Agora, estamos em sede de debate parlamentar. A proposta foi submetida ao Parlamento. Os grupos parlamentares seguramente estão a receber os sindicatos, e eu também estarei disponível para receber os sindicatos. Relativamente ao aumento do investimento, da dotação orçamental, é algo que eu alinho. Eu acho que é preciso continuarmos a melhorar a dotação orçamental para a educação. Estamos em linha. Resta saber se o país tem que sacrificar uns setores ou outros para beneficiar exclusivamente da educação, mas eu estou em linha com a determinação internacional e os compromissos internacionais. De facto, devemos ter o peso da educação, do setor da educação no orçamento do Estado deve estar acima de 17%, estão ligeiramente abaixo, e nós devemos continuar com o apoio do senhor deputado a trabalhar neste sentido, de todos os deputados a trabalhar neste sentido. Muito obrigado. Obrigado, senhor Ministro, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à senhora deputada Adele Selmeiro. O senhor fica inscrito, está inscrito. Estou acompanhando a lista pela inscrição. O senhor deputado Adele não está. Passo a palavra ao senhor deputado Albertino Mota.
obrigado, Sr. Presidente. Troco com o colega Manuel Brito. Sr. deputado Manuel Brito tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, e PCFR, o senhor lê, nós também não lê. Agora, nos explicando que o serviço mínimo que nos está lá na PCFR, que é o serviço mínimo dos professores. Agora, lei de base do sistema educativo determina que o professor deve ser regulamentado através do estatuto. Para mostrar que nos está retira o professor do estatuto e nos está dando um PCFR. Agora, o que influenciou sobre subsídio pela não redução de carga horária? Tem professores que têm direito adquiridos, que não se retira. Antes de passar para a pluridocência, eles ganhavam direitos que antes estavam na monodocência. Então, portanto, não tem que resolver aquele problema, ele sempre vai direito adquirido dos professores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passa a palavra à Sra. Deputada Antonita Vieira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Primeiramente, bom ano letivo a todos os alunos, pais e professores. Primeiramente, gostava de esclarecer uma questão que tem algum tempo. Está ficando a falar Ministro de Educação com professores na implementação da reforma. Acho que é humanamente possível um ministro ouvir tudo, pessoa que não tem a Cabo Verde, para implementar uma reforma. Mas, normalmente, o que está a fazer é o quê? Está a solicitar coordenador de toda disciplina na toda escola para reunir com esses coordenando para se tomar subsídio e depois que esse subsídio que se toma está mandado para serviços centrais. Normalmente, isso está a funcionar. A partir de coordenadores. Coordenadores é que são pontos focais que estão a tomar informação na professores para levar para o Ministério da Educação. Isso que está a funcionar, que é possível de outra forma. Fica a falar que é possível o ministro põe 7.000 pessoas se diante para lobby tudo 7.000 professores. E que é possível. Nós sabemos que assim que está funcionando e tem vários professores ali e é saber como isso está funcionando. Estou a ouvir coordenadores das disciplinas na toda escola de território nacional. Depois, não tem uma coisa que não tem que estar falando ali. É falar de tantas coisas, mas está esquecendo do essencial. Implementar reforma, sim, e não tem muitas coisas de direito que está dentro daquela reforma. Fazer reforço de matemática, fazer reforço de língua, inglês e francês. Esse não é uma grande vantagem que não teve. E no setor meninos de aprender inglês, e quinto e sexto ano, de aprender inglês, de aprender francês. Tem habilidades na matemática, não é também reforço de TIC. E gostaria também de nono até 12º, todas as áreas de nono até 12º tem TIC. Matemática, gostaria de todas as áreas na finais de esses últimos anos de escola. Não tem que estar falando de ciências, que é reforçar competências nas ciências, na língua portuguesa, tudo que lhe é vantagem da reforma. Agora também, licenciado, não também debater educação, não está centralizando na sindicato, com e PCFR, que ainda está ali no Parlamento, que você está bem debater. Acho que o PCFR que tem foco para não falar de reformas ou políticas de educação. Como políticas de educação é que só paga a pessoa, é que só para o sindicato. Sindicato é que foco de nós debate de educação. Na educação, licenciado, não tem que estar falando de políticas educativas. Ali, tinha coisas que não podemos debater. Nós podemos dar sugestões também, mas não tem licenciado áreas que não podem bem, para não bem falar dele, que não podem bem trazer melhorias ali. Mas não tem outras coisas, mais uma coisa que eu queria falar ali sim. Falar sobre monodocência com pluridocência. Tem pessoas que, no tempo de PIC, vai fazer licenciatura, aí é pessoas de básico, a fazer licenciatura, quando está a reclassificar, eles podem como pessoas de ensino secundário, eles perder aquele direito que se tinha de subsídio por não redução de carga horária. E que a culpa desse governo ali, não.
foi na governação do PCV, mas grande parte de pessoas que complementam a licenciatura naquela altura, quando é reclassificar como pessoa de ensino secundário. E é saber para onde foi isso que aconteceu. Tem tio que vai no Ministério que vai pedir reconversão. Tem tio que vai pedir, mas tem tio que vai pedir. Mas se que acontecer, tio pessoas perdem esses subsídios por não redução de carga horária, para aquele que estão ali. E que não vem para 90 passou com o Pineira, não. Não sabemos aquilo que aconteceu. Esse pega lá na BO, canta sair na BO, pessoas como pessoas de ensino secundário. E pessoas sabem disso. E nós não temos a bem e falar sobre educação, se não crê para a educação ser cada vez e com mais qualidade e mais melhor. Se não crê, agora se nunca crê, não está pega na sindicato, na IPCFR, não está pega naquela também. Mas se não crê, não está fazer educação que ele deve ter esse lugar na sociedade. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à senhora deputada Josina Freitas. Muito obrigada, Presidente. Bom dia aos senhores membros do Governo, bom dia a todos os colegas deputados e um bom dia muito especial, renovada de energia positiva a toda a nação cabo-verdiana, acreditando que juntos podemos reverter esta situação que infelizmente o país está a passar. Posto isso, dizer uma pergunta direta ao Sr. Ministro, eu espero uma resposta também direta. E acreditando que o senhor fez a intervenção baseada em dados, dos 90% que o senhor e a bancada que o suporta diz ter cedido aceitas cedências, dos 109 artigos, quais foram os que aceitou a cedência dos sindicatos? Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao senhor deputado Albertino Mota. Muito obrigado, senhor Presidente. Aproveito para cumprimentar a si e a mesa e, através de si, todos os cabo-verdianos, cumprimentar o senhor Ministro e senhora Ministra, colegas deputados e desejar a todos um bom ano parlamentar. Aos professores também a mesma coisa. Permitir-me dizer, senhor Ministro, que discordo consigo da afirmação de que, na verdade, não há transição automática, tendo em conta que não há passagem automática, tendo em conta que sobre o sistema de ensino que estamos a discutir, há efetivamente passagem automática do 1º ao 4º ano, do 5º para o 6º e assim sucessivamente. A prova disso é que temos alunos que transitaram em São Nicolau, por exemplo, do 5º para o 6º ano e do 7º para o 8º, sem as notas, a uma disciplina, História e Geografia de Cabo Verde, porque os professores congelaram as notas por não receberem o merecido salário. Daí que permite-me discordar. Os alunos até podem transitar com 4 ou 5 negativos, desde que não tenham deficiência à língua portuguesa e à matemática, e isso é um facto. Senhor Ministro, como é que pretendemos alinhar o sistema da educação cabo-verdiana aos níveis dos países da OCDE se nós temos essas dificuldades? Temos de aceitar, Sr. Ministro, que a qualidade da educação do ensino e aprendizagem em Cabo Verde não está boa e é preciso aceitar isto para poder introduzir as devidas correções. Isso é a nossa responsabilidade. Enquanto a política educativa for centrada única e exclusivamente nos dados estatísticos, o sonho da qualidade, tão sonhado alinhamento com os países da OCDE, fica cada vez mais distante. Nós não podemos aceitar que alunos do 7º ou 8º anos, e até do 9º ano, não saibam ler ou escrever. Isso é o cúmulo e é facto. O sistema de avaliação carece, como já se disse aqui, carece de revisão. E tem sido um sistema muito penalizador, quer na perspectiva do aluno, quer na perspectiva do professor. Isso nós estamos a ver que o mais importante, o que é ensinar o aluno a pensar, não está sendo acautelado desta forma, da forma como estamos atualmente. E há necessidade de... Porque não há tempo
porque há muitas disciplinas e, neste caso, muito é pouco. O tempo de contacto com as matérias é manifestamente insuficiente. Muito é pouco. E isso implica também na elevação da carga horária dos professores, da carga de trabalho dos professores e também dos alunos. O número de avaliações é excessivo. Tem muito, trabalha-se só para avaliar. Não, a avaliação deve ser revista e urgente. A estruturação e a organização das escolas por agrupamentos carece de uma avaliação, Sr. Ministro. Diz-se que vai-se avaliar a meio percurso, mas precisamos de fazer isso urgentemente. Dizer que o diálogo com os professores não tem existido tanto, tem sido mais um monólogo, tem de ser convertido em diálogo efetivo, por forma que permita o input daqueles que estão no terreno e que vivenciam essa realidade, Sr. Ministro. Dizer que também, em termos da reforma, estamos no 12º ano, ainda há disciplinas como discurso filosófico, introdução à contabilidade, que não têm sequer programa. Isso é grave, porque temos de pensar e planear estrategicamente a educação para que essas coisas, essas situações, esses fatos não venham a ocorrer. E para terminar, Sr. Ministro, com relação à reabilitação das escolas, eu lanço um pedido encarecidamente ao Sr. Ministro com relação à escola secundária José Delgado, em Ribeira Grande, de Santo Antão, cujo anexo está a precisar de uma intervenção de fundo urgente. Peço uma visita do Sr. Ministro para constatar in loco essa situação, porque trabalhar naquele anexo está a constituir um perigo, quer para os alunos, quer para os professores, os funcionários e todos os pais encarregados de educação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passa a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em resposta à interpelação do Sr. Deputado Manuel Brito, eu vou ler o artigo 1º do PCFR. É aprovado o plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente do regime especial da administração pública. Ou seja, Sr. Deputado que não está neste momento, a carreira dos professores cabo-verdianos continua a ser uma carreira especial. É uma carreira regulamentada autonomamente e é por isso que há um estatuto especial para os professores e o nome desse estatuto especial é o PCFR do pessoal docente. É isto que está na lei. Vejam o artigo número 64, se não me engano, da Lei de Bases do Emprego Público, que diz claramente que a carreira docente é regida por um estatuto da carreira especial. É uma carreira especial. Portanto, não estejam a criar leituras enviesadas da proposta da PCFR. É ler. Se tiverem dúvidas, podemos esclarecer as dúvidas, mas não façam leituras que não estão dentro do estatuto, dentro do PCFR, porque assim fica muito complicado. Relativamente à acomodação das reivindicações, eu não falei de percentagens, nós estamos a falar de que nós absorvemos a generalidade das reivindicações dos professores. Mesmo em relação aos pareceres dos sindicatos, eu discuti com os presidentes do SINDEP e do CIPROFIS em reunião, eu discuti com os dois, fiz uma reunião em conjunto e absorvemos a generalidade das suas observações. E, em particular, com o SINDEP e com o CIPROFIS, nós até chegamos a entendimento sobre a tabela remuneratória. Tudo o que está aqui neste documento foi transposto para o PCFR. Portanto, não há motivos. Os professores devem confiar naquilo que o Ministério está a dizer. Os professores devem alinhar com aquilo que o Ministério está a dizer, porque na prática o atraso na implementação do PCFR será da responsabilidade de quem quer travar. Eu, como Ministro da Educação, estou empenhadíssimo na procura de convergências para termos a aprovação e implementação da nova tabela remuneratória o mais rapidamente possível. E não fosse
os travões entraria em vigor no dia 1 de janeiro, quer dizer que a partir de 1 de janeiro os professores passariam a receber os salários ajustados. Bom, não há passagens automáticas no sistema, eu já não sei como explicar isto. Senhor professor, deputado, leia, por favor, mas leiam, por favor, a lei. Não venham dizer que há passagem automática e que a passagem depende da vontade dos pais. A autoridade da avaliação é o professor. Não há aqui nenhuma anuência dos pais relativamente à transição ou não transição dos alunos. A transição dos alunos depende do cumprimento dos objetivos pedagógicos. Isso, tão só. É isto. Apenas no primeiro ano de escolaridade é que há a passagem automática, que é uma determinação internacional por causa da alfabetização dos alunos de tenra idade. Não há passagens automáticas. Eu já não sei mais como explicar aos senhores deputados que não há de passagem automática. A deputada Zilda Oliveira já disse, já confirmou que não há passagens automáticas dentro do sistema. Eu não sei porque continuam a insistir nesta tecla. Se não há, não há. É lei. Vejam a lei. Leia, por favor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Isa Gandira. Esclarecimentos não existe este figurino. Fica inscrita a Sra. Deputada Zilda Oliveira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Votos de um bom ano parlamentar a todos nós. No salito ouvi com atenção, não ouvi como de costume, o PAICV está falando que ano letivo que começa direito, ou seja, educação não vai bem. E a última intervenção de deputado de bancada do PAICV está falando que educação não está boa. É preciso perguntar ao PAICV com base na que dados? Para modo a nós, enquanto atores parlamentares, no Caribe está ali, só por causa de achismo, ou aquilo que não está pensa, bem ali tenta transmitir para a população, para nós não temos responsabilidade acrescida, sobretudo na área de educação, que é uma área tão importante. Ali é para falar cabo-verdianos, para não fazer nossa avaliação, se a educação está melhor ou se está pior. Se na 2016 não tinha uma taxa de reprovação de 12,6%. Hoje tem uma taxa de reprovação de 10,3%. Se na 2016 tinha uma taxa de abandono escolar de 6,1%, hoje tem de 1,4%. Então, não está melhor ou não está pior. Ali é para falar que esses resultados é que vem de acaso. É que é fruto do acaso, é fruto do trabalho árduo. Ali é para horas que não está fala de, no ouvi deputado falar que professor está desmotivado. Não. Se esse governo reclassifica 2.150 professores, atribui subsídio por não redução da carga horária de 1.929 professores que estava acumulado desde 2010. Progressão de 2.090 professores que estava acumulado desde 2010. Reabilitação de mais de 300 escolas a nível nacional. Mas PAICV já acostumando com sempre no início do ano letivo trazer caos. Quem é que lembra de ano passado? Caos que profetas de Apocalipse tentam criar. Tenta criar a volta de construção de novo liceu de Várzea. Esse ano era bom que cabo-verdiano estava lá na casa, está perguntando, mas PAICV esse ano que foi na área de Várzea, não fica no Casabe. Esse coisa ali mora que fica. É para falar, uma escola já está construída, alunos já estão instalados, tem uma escola moderna, inclusiva, que é melhor que Cabo Verde já teve, incluindo é uma escola com 19 salas convencionais, uma biblioteca, um pavilhão desportivo moderno, com elevador, ou seja, é uma escola que também proporciona qualidade do ensino, bem-estar social, tanto dos alunos como dos professores. Portanto, o cabo-verdiano sabe, mas enquanto o PAICV está a criar caos, o governo do MPD resolve o problema
cuida das pessoas. É isso que importa. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à senhora deputada Zilda Oliveira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao sistema de avaliação do ensino básico, Sr. Ministro, o artigo 10º, nos intervenientes do processo de avaliação, a linha G, diz pais ou encarregados de educação. Eu não vejo como é que os pais ou encarregados de educação podem tomar parte no processo de avaliação do aluno. Entretanto, no artigo 50, quando se fala da retenção, a retenção é vista como uma situação excepcional. E diz ainda que, após ouvido os pais ou encarregados de educação. E até onde eu sei, informações escolhidas junto de docentes do ensino básico, esses pais ou encarregados de educação têm que assinar um documento para o aluno ficar retido. Têm que fundamentar a retenção, como se não bastasse as notas dos alunos. Ou seja, nós estamos a complexificar o sistema de avaliação. Em relação à via técnica, Sr. Ministro, nós temos tido uma demanda enorme a nível da via técnica. E as escolas não têm tido capacidade de resposta. Muitos alunos ficam fora da via técnica. Nós precisamos criar condições para passarmos a assumir e a receber todos os alunos que queiram seguir a via técnica. Este ano, na Escola Técnica do Mindelo, ficaram cerca de 100 alunos para trás. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à senhora deputada Josina Freitas. Senhor Ministro, nesse caminho duvidoso do Governo, com essa condução perigosa, ainda bem que tem travões, porque senão não sei onde íamos parar. O senhor não respondeu à minha questão, que foi direta, eu pedi-lhe. Dos 109 artigos, o senhor não conseguiu sequer referir a um artigo. E agora pergunto mais uma pergunta direta. O porquê tirar os professores dos quadros dos conselhos para pôr no quadro do Ministério? Senhor Ministro, o senhor sabe porque faz isso. E em relação à paixão que a colega Trigueiros falou no início, a paixão dos professores, nesse momento então os professores estão a cantar em cor com o nosso Mar Lúcio. Foi só uma paixão que passa para mim. Porque mais de 600 professores pediram licença sem vencimento para ir para o exterior. Obrigada. Obrigada, senhora deputada, pela sua intervenção. E para uma intervenção passo a palavra ao senhor deputado Orlando Dias. Não está a ser rápido, até porque quem tinha feito intervenção há tempo que chegava a mim, então tem os dois aspectos que eu queria falar ali. Um aspecto, me falava o ministro Carias, que é em relação à fiscalização, à avaliação dos estabelecimentos de ensino, que é importante para a qualidade de ensino. Não é? Se o Ministério tem um programa, como que o Ministério fiscaliza em termos pedagógicos, e não só estabelecimentos públicos e privados. Portanto, então gostava de ter essa resposta. Também teve que fazer uma proposta no Parlamento, numa das sessões, no Avança Tcheu, não consigo isenta propinas no ensino secundário, mas não pode avançar mais para o ensino superior também. Então pensa famílias de baixo rendimento, que têm rendimento menos de 30 contos por mês, devia ter, digamos, acesso a ensino superior com isenção de propinas. Não pode avançar também para não chegar a esse nível. Em relação a plano de carreiras de professores que está discutido ali, eu queria fazer algumas considerações rápidas e um questionamento. Esse PCFR podia estar incluído no estatuto de professores, de docentes? Podia ter um estatuto do pessoal docente e dentro dele mete PCFR. Não sei se juridicamente é possível ou não, é um questionamento, não está a fazer afirmação. Não é? Porque nós na carreira médica tem estatuto e tem carreira dos médicos. Não sei se na professores também é possível fazer isso.
É um questionamento que faz. E tem um conjunto de artigos também e de propostas de sindicatos que não também analisar no momento de discussão do plano PCFR, artigo por artigo. Não é? Tem, por exemplo, questão de promoção na carreira, que o sindicato Flamengo está propõe de 5 em 5 anos. Na proposta do governo está 5 a 10 anos, que é um período muito grande. Tem também problema de vencimento, não é? A hora que promove de um escalão para aquele outro, hoje está promove com 5 ou 10 contos, de um escalão para aquele outro. E na proposta de governo está 12 contos. Então, aquele é um conjunto de questões também que não tem que discutir na especialidade, porque está por cima mais com os sindicatos. Manca também entre mais pormenores, tem muito mais artigos que não também analisa, por isso que sugere encontros com os sindicatos, socialização, continuação de diálogo. No fundo, ainda bem que não está discutido no Parlamento. Não está se convencido, mas não também sei, com um estatuto do pessoal docente ou com um plano de carreiras muito mais rico em defesa da educação em Cabo Verde, de Cabo Verde, do governo e também dos docentes. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Vanusa Barbosa. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a mesa, senhores ministros, colegas deputados, todos os cabo-verdianos, desejando a todos um excelente ano parlamentar e já agora também um excelente ano letivo. Ao ouvir este debate, houve aqui algumas questões que se levantaram, designadamente da bancada do CID, quando a colega Zia de Oliveira diz que o professor vai, de certa forma, argumentar a retenção do aluno. Acho que há aqui alguma confusão. O que se faz é os pais ou encarregados de educação são chamados para irem tomar conhecimento da argumentação que estão na base da retenção do aluno nesse nível. Portanto, e resta aqui talvez esclarecer que do 1º ao 4º ano o aluno é avaliado de forma formativa, não há uma avaliação sumativa. O aluno é avaliado tendo em conta várias competências que tem. Pode não ser capaz de expressar essas competências numa prova, mas pode fazê-lo de forma oral, nos trabalhos de grupo, na interação com os colegas. Portanto, a participação na aula, tudo isso é avaliado. Portanto, a avaliação é formativa. Só a partir do 4º ano é que há uma avaliação sumativa, através de provas. Portanto, aqui é para deixar claro que não é o encarregado de educação que vai autorizar se o aluno reprova ou não. O encarregado de educação vai assinar o documento que, tomando conhecimento que o aluno deverá ficar retido, muito embora essa é uma situação, como disse bem, excepcional. Agora, há aqui uma outra questão que é preciso deixar claro. A colega Josina disse aqui que não há felicidade porque os professores 600 professores pedem, portanto, pedem licença sem vencimento. Sempre houve pedidos de licença sem vencimento por parte dos professores, e não só, de outras classes, mas há uma diferença aqui substancial. É que, no tempo da governação do PAICV, nós tivemos professores que tomavam licença sem vencimento, saíam do país, mas continuavam a receber. Isso demonstrando claramente uma autêntica desorganização. E isso, obviamente, que nós não queremos. Os professores são livres para pedirem licença sem vencimento quando entenderem, e essa liberdade deve ser respeitada por qualquer governo que esteja a governar o país. Portanto, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Não temos mais inscritos. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado. Ainda em relação à transição de alunos ou retenção de alunos, só para reforçar, nós ouvimos aqui atentamente durante alguns anos a necessidade da revisão do sistema de avaliação das aprendizagens. E nós fizemos
a revisão e publicamos o novo sistema de avaliação das aprendizagens. É no sistema anterior de 2015 que estava previsto ouvir e ter a concordância dos professores relativamente à transição ou retenção de alunos. É no regime de 2015 que estava prevista a transição automática do primeiro ao quarto ano de escolaridade. No atual sistema, a única transição automática é do primeiro para o segundo ano de escolaridade. É preciso ler este artigo. Relativamente ao ensino técnico, eu fico muito satisfeito que haja um aumento da procura do ensino técnico. Isto quer dizer que os cabo-verdianos estão a valorizar a formação disponibilizada pelas escolas técnicas de São Vicente, da Praia, da Somada, de Porto Novo. E nós estamos cientes de que é necessário dar respostas suplementares. E é por isso que nós elaboramos o programa de superação educativa e técnico-profissional que estará a ser implementado nas escolas técnicas do país para alargar a oferta de cursos técnicos para alunos que queiram estudar fora do horário normal. E, portanto, e eu acho que o país deve assumir este desafio de no futuro termos mais escolas técnicas para absorver a demanda crescente do número de alunos. Com a atual capacidade nós podemos continuar a alargar, mas não é uma capacidade tão elástica. Então o país tem que assumir este desafio. Relativamente à avaliação dos estabelecimentos de ensino, quer em termos pedagógicos, quer em termos inspetivos, há um programa anual da Inspeção Geral da Educação que faz o acompanhamento preventivo das escolas logo a seguir ao arranque do ano letivo, para verificar se as escolas estão a funcionar dentro da normalidade e se há alguma lacuna a ser ultrapassada. Em relação à supervisão pedagógica, para além daquilo que é feita atualmente através dos coordenadores concelhios, estamos a institucionalizar os coordenadores pedagógicos a nível nacional para melhorarmos, de facto, a coordenação e a supervisão pedagógica das escolas. Bom, nós atribuímos anualmente mais de 1000 bolsas de estudo para estudantes do ensino superior que estudam aqui em Cabo Verde. Nós podemos continuar este diálogo no quadro da coesão social, da eliminação das assimetrias, para, de facto, ver as possibilidades do país em aumentar ainda mais o número de bolsas de estudos para alcançar mais estudantes provenientes das famílias carenciadas. Bom, o PCFR, eu reitero, é preciso ler primeiro o PCFR para compreender. Se houver dúvidas, nós vamos ter um debate aqui sobre o PCFR, na discussão da proposta de lei, mas, Sr. Deputado Orlando Dias, é uma decorrência da Lei de Bases do Emprego Público. O novo Estatuto dos Professores tem a denominação, para ser mais simples, tem a denominação da PCFR. O PCFR do pessoal docente é o Estatuto do pessoal docente. Aliás, tudo o que está no Estatuto atual da carreira docente, tudo aquilo que é compatível com a lei de base, ou compatível com as políticas educativas, foi transposto para o novo PCFR. Portanto, não há aqui uma descontinuidade. Há uma continuidade e há uma melhoria das condições, designadamente de ingresso e desenvolvimento das carreiras dos professores. Bom, o incremento salarial também decorre daquilo que está na lei geral. Pode-se perfeitamente, depois, no quadro do debate exclusivamente sobre o PCFR, reavaliar, mas nós temos a disponibilidade para receber os professores. Eu recebo os professores em audiência em todas as ilhas, em São Vicente, na Ribeira Grande, etc. E falando da Ribeira Grande, as escolas da Ribeira Grande de Santo Antão estão genericamente reabilitadas. Temos a questão do Liceu Suzete Delgado, que temos, assim como temos a escola da Ponta Verde no Fogo, ou temos a escola de Salina em Santa Cruz. Nós estamos cientes de que não é possível resolver a reabilitação das escolas de uma só vez. Eu já informei que reabilitamos mais de 350 escolas, com um dispêndio, com um investimento acima de 2,7 milhões de contos. Então, vamos paulatinamente e estamos a chegar a todas as escolas, incluindo a escola Suzete Delgado e outras, sendo de ressaltar que a generalidade das escolas da Ribeira Grande de Santo Antão estão reabilitadas, assim como no Fogo, assim como na Brava, assim como aqui na Praia e no resto do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Cimer.
Muito obrigado. Sr. Ministro, a educação tem um papel fundamental na transformação e no desenvolvimento de Cabo Verde e de qualquer país. E nós temos este entendimento e sempre temos dito que os recursos humanos do país são os principais recursos que nós temos. Se são os principais recursos, nós temos a obrigação de investir para a melhor utilização dos recursos, mas para a qualificação também desses recursos. E para a qualificação desses recursos, temos um ponto crítico que é a docência. Não se pode qualificar os recursos humanos sem uma docência qualificada, mas também, sobretudo, motivada, respeitada. E neste momento, parece a nós que temos falhas no processo da qualificação, no processo do respeito, da motivação da classe docente. É a própria classe a dizer isso. Então temos que ter uma outra disponibilidade para tratar a classe docente no país. E neste momento, Sr. Ministro, eu acho que temos que fazer justiça à classe docente. Porque se Cabo Verde tem o nível que tem de desenvolvimento hoje, é graças à contribuição dos profissionais da educação. Crescemos enquanto país, desenvolvemos enquanto país, conquistamos outros patamares, temos o reconhecimento a nível internacional. Por quê? Porque há uma classe docente que trabalhou com sacrifícios e nós temos que reconhecer que nós não demos à classe docente tudo que ela merece. Não demos, não conseguimos dar. O país não deu à classe docente o que a classe docente merece. E a classe docente aceitou praticamente passivamente esta situação, colaborando para o projeto e o processo de desenvolvimento. Hoje o país pode dar mais. Se o país pode dar mais, não se pode negar a esta classe que sempre se sacrificou para o desenvolvimento do país, criou ou contribuiu para a criação da riqueza nacional e hoje não pode ficar marginalizada deste crescimento ou deste enriquecimento do país. Então temos que fazer a justiça à classe docente. E a justiça passa também por um reconhecimento da sua remuneração. Tem que passar necessariamente. Mas os professores nem sequer pedem apenas isso. Pedem um tratamento digno, o respeito, o reconhecimento do seu papel enquanto ator fundamental no processo de desenvolvimento e transformação do país. É isso que a classe está a pedir. E o Sr. Ministro tem que entender primeiro isso e ter a humildade para aceitar a crítica, as reivindicações dos professores e contribuir para resolver esses problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Lúcia Passos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Permito-me cumprimentar os senhores membros do Governo, desejar a todos os colegas um bom ano parlamentar. O Presidente do PICV acabou de fazer uma grande confissão de que realmente o PICV não fez aquilo que devia fazer para a classe docente. E este governo está empenhado a fazer e vai fazer porque tem como prioridade a motivação da classe docente, mas, sobretudo, quer ter um sistema de educação resiliente e que assegura o acesso a todos, portanto, à educação. Senhor Ministro, a minha intervenção tem a ver com aquilo que é o tema do ano da educação da União Africana este ano, que é educar um africano apto para o século XXI, construir sistemas de educação resilientes para assegurar acesso acrescido a uma aprendizagem inclusiva ao longo da vida, de qualidade e relevante em África. E este tema tem a ver com aquilo que o Governo está a fazer
para, portanto, reforçar o sistema de educação aqui em Cabo Verde, de forma a que possamos ter um sistema mais resiliente. E, neste sentido, também eu gostaria de fazer justiça aqui, enaltecer o papel dos professores que trabalham com as crianças com necessidades especiais, dentro das condições que o país tem neste momento, e fazer um apelo especial ao Sr. Ministro, que é uma pessoa muito sensível para a questão tanto das crianças com necessidades especiais, no sentido de reforçar a capacitação dos docentes nesta área e de continuar a trabalhar para a elaboração de materiais adequados para que as nossas crianças com necessidades especiais tenham as mesmas condições de acesso à educação. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao senhor Ministro da Educação. Muito obrigado, senhores deputados. Senhor deputado Rui Semedo, líder do PICV. Eu estaria quase em concordância 100% consigo. De facto, a educação é a mola do desenvolvimento nacional. E é por isso que nós tomamos todas as medidas de qualificação do sistema educativo para termos jovens mais qualificados, jovens com o domínio das línguas, jovens com o domínio da matemática e das ciências, para poderem interagir com o mundo e poderem ter o perfil de saída do 12º ano equiparável ao perfil de ingresso no ensino superior. Nós estamos basicamente de acordo com este paradigma e se calhar nós deveríamos estar de acordo igualmente com a ambição de alinhamento do sistema educativo cabo-verdiano com os padrões da qualidade dos países mais avançados da OCDE. Isto estamos de acordo. E de facto, para além de trabalharmos absolutamente tendo como os alunos na centralidade do sistema educativo, temos que reconhecer que é necessário continuar a valorizar os professores para que os professores tenham melhores condições de trabalho, tenham melhores condições de remuneração, que possam ser de facto respeitados e terem a dignidade que merecem, porque nós somos os primeiros interessados. O Ministro da Educação é o primeiro interessado na valorização salarial, na valorização da carreira dos professores. Estamos de acordo. Estamos de acordo igualmente que é necessário, eventualmente, promover a justiça. Mas, senhor deputado, há de convir comigo que nós estamos num sistema e nós temos que encontrar os equilíbrios. Nós estamos a trabalhar continuadamente na melhoria das condições de trabalho dos professores, a todos os níveis. Mesmo em relação à questão salarial, da regularização das pendências, só fizemos isso para podermos ter os professores qualificados e motivados. É por isso que nós adotamos a nova tabela remuneratória que consta do PCFR, para melhorar os salários dos professores de acordo com as possibilidades do país. Nós estaremos de acordo e nós estaremos alinhados se o senhor deputado, se o PICV fizer uma proposta da melhoria destes salários e acoplado a esta proposta, que traga igualmente como é que podemos absorver o impacto orçamental do incremento que não está de acordo com as possibilidades do país. Eu estou perfeitamente de acordo. Se o país pode mais, nos limites daquilo que o país pode mais, deve fazer justiça aos professores. Eu estou absolutamente de acordo. Se o país pode mais, pode e deve valorizar ainda mais os professores e deve fazer justiça aos professores. E nós estamos no limite daquilo que o país pode neste momento. Se há outros mecanismos, o PICV pode nos dizer se do lado da via fiscal, se tem alguma proposta para podermos, de facto, se temos condições para... Mas nos limites atuais estamos a ir no limite das possibilidades do país. Senhor deputado, ainda sobre a sua intervenção, eu tenho a humildade suficiente. Eu tenho a tranquilidade suficiente. Eu, às vezes, e hoje, talvez eu vim com uma predisposição para esclarecer com mais contundência um pouco, fora do meu contexto até pessoal, do meu feitio pessoal, porque às vezes eu sou ser humano também. Eu não posso ser atacado para ficar aqui sem dar respostas e para pensarem que eu tenho uma conversa mansa. Eu não tenho conversa mansa. Conversa é aquela que eu tenho e por isso eu falo como eu falo para dar respostas. Em relação aos sindicatos, eu ouço os sindicatos normalmente. Fizemos mais de 15 reuniões e encontros com os sindicatos. Portanto, estamos basicamente de acordo. Se o PICV tiver outra proposta, que faça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Vanusa Barbosa.
Obrigada, Sr. Presidente, mas prescindo por hora. Prescinde. Não temos então mais inscritos. Senhora deputada Adelaide de Brito tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todo alguém ali presente e que se lá na casa estou bem. Para falar, mas fica com a sensação, mas, Sr. Ministro, que tem estado a dar conta do que acontece nas escolas de Cabo Verde. Porque reprovação no ensino básico tem apenas no 4º, 6º e 8º ano, que os outros anos é passagem automática. Já tive situação que o professor fundamenta, argumenta, para o aluno ficar, pais que assina documento e o aluno transita de ano sem alcançar o objetivo. Também para falar sobre subsídio por não redução de carga horária, foi dado-lhe uma explicação errada. Professores com direitos adquiridos que atingem 15 ou mais anos de serviço na monodicência, que a partir de 2017 veio para a pluridicência ainda no ensino básico, para 5º e 6º ano, foi negado esse direito na última lista que foi publicado. Obrigada. Obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Vamos então avançar. Vamos terminar o debate neste período, não é? Neste período da manhã, temos pouco tempo. O senhor Ministro tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos quase no fim deste debate. Eu quero então agradecer as intervenções todas dos senhores deputados, deixar uma mensagem aos nossos professores, aos nossos alunos, aos pais encarregados de educação. Nós desejamos que este ano tenha tranquilidade e que as escolas estejam a funcionar dentro da normalidade e da tranquilidade. Dizer aos professores que nós estamos empenhados, o Ministro da Educação, o Governo no seu todo, o Parlamento, todos nós juntos estamos empenhados na procura de melhores soluções para a valorização da classe docente. Nós fizemos a nossa proposta, aguardamos para o debate parlamentar sobre a proposta e no debate parlamentar sobre esta proposta temos toda a disponibilidade para acolher as boas sugestões que houver. Nós estamos aqui para qualificar os cabo-verdianos, é o papel fundamental do Ministério da Educação e continuaremos com este espírito construtivo para construir um sistema educativo que seja resiliente, mas que seja igualmente promotor de qualidade para que as novas gerações tenham, de facto, condições para competir no mercado nacional e no mercado internacional. É para os alunos que fazemos as reformas, é para os alunos que temos que valorizar os professores, é para os alunos que melhoramos as condições das escolas e das infraestruturas, é para os alunos que melhoramos tudo aquilo que fazemos é para valorizar e defender os alunos, porque o futuro do nosso país depende da sua juventude e a juventude é portadora de mensagens positivas e de confiança para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Sra. Deputada Zilda Oliveira tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente ao ensino superior, perguntar para quando a operacionalização de uma agenda de investigação e, consequentemente, a implementação de um fundo de apoio à investigação. Perguntamos também para quando a adequação da modalidade de financiamento das instituições do ensino superior e, igualmente, de financiamento de formação superior. As bolsas da FICAS limitam, aliás, só chegam para pagar a propina. Penso que nós precisamos pensar sobre isso. Há alunos que são deslocados de ilhas. Já agora, aproveitando, o internato da Ribeira Grande parece que aumentou a propina de 2 para 6 mil escudos e há muitas famílias que já não conseguem assumir essa responsabilidade. Perguntamos se não há possibilidade de se proceder à isenção ou de, pelo menos, pagar o montante restante. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Passo a palavra ao Sr. Deputado Manuel Brito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, te agradeço que eu respondi aquela pergunta, não só para mim e demais deputados, mas para professores que estão lá na casa que mandam para fazer aquela pergunta ali. Tem um grupo de professores que desde muito tempo reclama subsídio pela não redução da carga horária.
desde 2017, que os professores vão para a aposentação. Mas é um direito adquirido que eles tive durante todo aquele tempo, sim, eles vão para a aposentação, eles que se recebe se subsídio na redução de carga horária. Até se te contava, mas está saída naquela lista que não manda publicar recentemente. Mas não responde que os professores, se também recebem ou não aquele subsídio de não redução de carga horária, tendo em conta que é direito adquirido. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Mais alguma intervenção? Ou já estamos suficientemente esclarecidos sobre neste debate? Já estamos suficientemente? Pronto, a gente... Podemos dar por concluído o debate? Senhor deputado Damião Medina, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É caricato ouvir o PICV falar de motivação aos professores para que possam prestar o melhor serviço à educação, quando o que é que menos o PICV fez quando governou este país é trabalhar para a motivação dos professores. Quando ele deixa uma década de pendências sem resolver, quando não preocupou com a carreira dos professores, o que é que ele fez para promover a motivação dos professores? E em todos esses 15 anos de governação do PICV, quando o PICV era confrontado com os problemas dos professores, o que é que dizia? Os professores têm os melhores estatutos do país. Mas como se os professores vivem dos estatutos, que o PICV não cumpria os seus direitos. Também dizia, os professores ganham pouco, ganham muito. Os professores ganham o que o país consegue pagar. Este era o vosso discurso. Também dizia, não há recursos para acolher todas as reivindicações. Então, são essas 3 desculpas que vocês davam quando eram confrontados com os problemas dos professores que vocês deixavam acumulados. Então, foi este governo que tem aquele princípio fundamental no seu programa de governo, que é a valorização dos recursos humanos. Valorizar os recursos humanos é fazer com que os funcionários estejam maior motivados para que possam prestar um melhor serviço, e neste caso aqui, o melhor serviço da educação. Então, o governo pegou neste processo. E nós, os deputados do MPD, eu quero dizer isto aqui de forma muito clara, também fazemos parte deste processo, porque ouvimos muita coisa na rua. Nós fazemos parte do sistema de governação, sustentamos o governo, estivemos também na linha da frente para que o governo pudesse resolver esses problemas, e o governo desbloqueou cerca de 1 milhão de contos para resolver pendências de 8.000 pessoas que vocês deixaram na rua da amargura. Então, nesta questão da motivação, o PICV não tem moral aqui a dar a ninguém. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Não há mais inscritos. Sr. Deputado Luís Simério. O Sr. Ministro pede a palavra, alternância. O Sr. Ministro tem a palavra. Prescinde? Prescinde, então. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sim, é por isso que lhe passei a palavra antes de si. Mas ele prescinde. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Simério. Sr. Ministro, não prescinde. Fale, porque os professores precisam ouvi-lo. É claro que o Sr. Ministro disse-nos uma coisa aqui, que hoje ele veio mais contundente. Bom, nós não vimos contundência, vimos alguma agressividade, algum nervosismo. Mas podemos concluir consigo que é contundência. Mas, Sr. Ministro, os professores não precisam da sua contundência. Os professores precisam de respostas para a resolução dos seus problemas. E essas respostas devem vir com serenidade, com calma, com respeito, com disponibilidade para o diálogo. Contundência não resolve neste caso. É a calma, a serenidade. É isso que os professores precisam. É claro que, Sr. Ministro, ir para aquela ratoeira de que os problemas existiam no passado, isso não resolve o problema. Temos que resolver os problemas de hoje. Temos que resolver os problemas que estamos a enfrentar. Até porque
É por isso que se considera que o desenvolvimento se faz em espiral, que atingimos níveis diferentes, complexidades diferentes, respostas diferentes, mas também em condições diferentes. Quando se desenvolve o país, não se quer que hoje o Sr. Ministro venha dizer que não resolve hoje porque os problemas vêm do passado. Não, os problemas existem hoje. E os problemas que existem hoje são muito mais complexos. E o Sr. Ministro não pode, também de forma repetitiva, dizer que os outros bloquearam, os outros travaram. Sr. Ministro, o seu papel é destravar. E para destravar tem que destravar-se, não é? Portanto, tem que destravar-se para poder contribuir para destravar todos os travões, não é? Portanto, não ponha aí as culpas também nos travões, porque os travões estão a servir para travar o ministro. E o ministro não pode ficar travado e quase que entravado aí a não resolver os problemas. Tem que dar respostas para os professores, para a classe. E hoje as respostas têm que ser maiores e melhores do que as que foram dadas no passado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Sr. Líder Parlamentar do MPD, Deputado Sérgio Ribeiro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente estamos a chegar ao fim deste debate e apetece-nos dizer que, de facto, há décadas que a educação tem ocupado um lugar central nas políticas públicas em Cabo Verde. Creio sinceramente que a educação é das conquistas mais marcantes de Cabo Verde. O percurso feito até aqui deve nos honrar a todos. Repito, sim, deve nos honrar a todos. Dizer que já atingimos a meta, claro que não. Mas o caminho faz caminhando e nós estamos a apresentar resultados. Dizer que o Sr. Ministro deve destravar-se, sim. Mas também nós não podemos utilizar travão para travar todas as ideias positivas e nem sequer demonstrar abertura para debatermos. O Sr. Ministro da Educação, de facto, destravou-se, porque nós até hoje já investimos 1,3 milhões de contos exatamente para resolver algo que estava travado e sem direção e sem rumo. Foi esse ministro que resolveu mais de 3.700 professores que beneficiaram medidas de transição, progressão e promoção, prefazendo 250 mil contos por ano. Foi este ministro que destravou. Professores foram contemplados com subsídios por não redução no carga horária, prefazendo um aumento de mais de 2.100. E foi esse ministro que também destravou, e no PCFR, que tanto estão a travar para não avançar, apresentando um aumento de aproximadamente 15%, nunca visto num país, e nós não podemos fazer esse debate sendo sério, sem reconhecer os problemas que tivemos. Covid, seca, guerras, que nos condicionou todos os avanços. Perdemos e recuamos a nossa produção à volta de 20%. E foi com este ministro que estamos a resolver os problemas. Por isso, apelamos à serenidade dos professores. Apelamos que continuem a acreditar e a dialogar com este ministro que tem demonstrado total abertura na resolução dos problemas existentes. E é este o caminho. Abertura, espírito de diálogo e disponibilidade de todos. E contem connosco na resolução dos problemas que ainda persistem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar do MPD, pela sua intervenção. O Sr. Ministro tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos continuar com a serenidade e a tranquilidade de sempre que nos caracteriza e vamos continuar a dialogar com os professores sempre de olhos nos olhos para podermos conjuntamente encontrar soluções para os problemas que deixamos todos acumular. Nós resolvemos as pendências de todos os professores. Nós estamos a propor uma atualização da tabela remuneratória que tem aumentos efetivos à volta de 15% a 6%, em alguns casos acima desta taxa. Nós esperamos ter condições
para não sermos travados naquilo que fazemos em prol dos professores. Nós queremos é trabalhar para os professores. E é isso que nós desejamos. Um debate aberto, tranquilo. Eu até dispensaria esta última intervenção, mas eu tenho que dizer que a minha calma continuará com os professores, com os alunos, com os pais encarregados de educação, mas já de convir comigo, Sr. Presidente do PICV, que às vezes os ataques que me fazem, da forma que eu considero injusta, têm que merecer uma resposta igualmente da minha parte. Sou pena de não estarmos a servir corretamente aquilo que é a nossa intenção. Tenho que dar respostas com assertividade para que todos possam entender aquilo que eu estou a dizer. A minha forma de comunicar é esta e vou continuar sempre nesta toada de diálogo com todos, com os sindicatos, com os senhores sindicatos, com os senhores líderes dos sindicatos, com os senhores deputados, com os pais encarregados de educação. Este é o caminho da procura de convergências para podermos evitar travões que impeçam o desenvolvimento das carreiras dos professores e que possam impedir a implementação da tabela remuneratória dos professores o mais rapidamente possível. As outras questões estamos sempre disponíveis para debater. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, pela intervenção. Mais intervenções? Senhores deputados, não há mais intervenções. Vamos ter que fechar. Sr. deputado Hermes Almeida tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro da Educação. O nosso sistema prevê sistemas ou mecanismos de peso e de contrapeso, e o veto é um deles. E quem não respeita o veto não respeita o Estado de Direito Democrático. Não está aqui em causa travões, está aqui em causa o funcionamento do nosso sistema democrático. Agora, Sr. Ministro, o senhor, de facto, é altamente decepcionante que venha esse debate e, diante da reivindicação dos professores novos contratados, estão numa situação de absoluta precariedade, com 7 meses de salários em atraso, alguns deslocalizados das suas ilhas e concelhos, não conseguem pagar a renda de casa, não conseguem pagar a luz, a água, têm que emprestar dinheiro para se alimentar e para sustentar as suas famílias. O senhor vem dizer que o salário está em fase de processamento, Sr. Ministro. O senhor tem a obrigação de vir a esse debate com os salários pagos, ou, pelo menos, de anunciar quando é que vai pagar. O senhor tem a obrigação de informar a este Parlamento e de informar a esses professores quando vai pagar e garantir que essa situação não voltará a se repetir. É isso que todos nós esperamos e gostaríamos de ter uma reação da sua parte relativamente a essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. O Sr. Ministro tem a palavra para uma intervenção. Bom, nós, Sr. Presidente, nós respeitamos o veto é político e agimos no quadro político, transformamos a proposta do PCFR numa proposta de lei e submetemos ao Parlamento nos termos da Constituição da República, ou seja, respeitamos o veto político do Presidente. Relativamente aos salários em atraso, eu sou o primeiro interessado e se dependesse apenas da determinação do Ministro não haveria um mês de salário em atraso. É preciso processar, tramitar para podermos ter condições legais para efetuar o pagamento dos salários. Eu sou o mais interessado na estabilidade do sistema educativo e, portanto, nós faremos de tudo para regularizar os salários o mais rapidamente possível, sendo que eu já referi isso várias vezes aqui. Eu tenho sensibilidade humana. Eu estive num sala até consigo. Eu estive com os professores no sala, eu estive na Boa Vista, eu estive no Fogo, eu estive em várias regiões e, portanto, eu conheço a situação dos professores, eu sou o primeiro interessado e o primeiro empenhado na resolução destas questões e, portanto, o senhor não está mais empenhado do que eu estou muitíssimo mais empenhado para resolver. Eu não sou constato, eu faço de tudo para resolver e pagar os salários o mais rapidamente possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro.
pela sua intervenção. O senhor deputado Manuel Brito tem a palavra. Senhor Ministro, eu falei quem que se punhou travão na salário de que os professores, licenciam. Porque ele não mostra claro, mas eu nunca tenho autoridade nesse governo, licenciam. Quem que se punhou travão na salário de que os professores, licenciam. Também eu respondo que os professores reformados, que têm direito adquirido, se esta também recebe esse subsídio de não redução de carga horária. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhora deputada Isa Gandira tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já não está bem para o final desse debate, um tema tão importante, a educação, um setor tão importante. Nunca podia ir para casa sem antes esclarecer alguma coisa também à população com relação à avaliação. No abili, a senhora deputada de Maio falou que o senhor ministro que está em sala de aula, para uma casa está sabe, mas tem reprovações no 4º ano, no 8º ano e na 12º. Que ele é para falar que isso tem a ver com os ciclos, finais dos ciclos. O ciclo que era de 6, não tinha educação avaliada em 6 ciclos, hoje não tem em 3 ciclos. Do 1º ao 4º ano, ele tem maior número de reprovação porque é final do 1º ciclo. Do 4º ao 8º, segundo ciclo, 8º ano, e 8º ao 12º, que é o 3º ciclo. Portanto, do 9º a 12º. Ali o que não cresce, explica mais uma vez, já não explica, deixa eu ver mais no Catacança, que de 1º a 3º ano do ensino básico, a avaliação é qualitativa, ou seja, aluno é atribuído uma menção de muito bom, bom, suficiente. E com isto é feito através do trabalho prático, trabalho individual, trabalho de grupo, observação diária, porque para quem aqui trabalha do 1º ao 4º ano, sabe o quão é importante, quão é difícil alfabetizar aluno. Pega um menino que nunca teve acesso a um lápis, para ensinar ele segura lápis, até que aprende põe uma frase, uma letra, uma frase que consiga sata ler e sata escreve. Então, para isso, o aluno tem necessidade de que aquele primeiro ciclo dê um tempo de maturação, dê um tempo de preparação física e motora. Ali começa a avaliar a partir do 4º ano com fazer a avaliação quantitativa. E no 4º ano, o aluno tem que traduzir tudo aquela avaliação qualitativa do 1º a 3º ano em avaliação quantitativa. Aí o aluno tem que ter mínimo 10 valores em língua portuguesa, matemática e ciência. Aí é a razão para que haja maior reprovação no 4º ano. Vamos falar sobre isso nas próximas vezes. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Senhora Ministro, tem a palavra. Muito obrigado. Já estamos mesmo no fim deste debate e nós gostaríamos então de retomar um pouco a questão da avaliação, do sistema de avaliação. Aquilo que o Governo propugna é um sistema de avaliação capaz de aferir a qualidade das aprendizagens, por um lado, mas capaz de também proporcionar métricas para a comparabilidade com os sistemas avaliativos internacionais. Nós estamos a trabalhar na implementação do programa do Governo para que haja condições para que seja implementado em Cabo Verde o sistema de avaliação PISA escolar, para podermos ser o sistema educativo cabo-verdiano ser comparável com os sistemas dos países mais avançados, retomando com Singapura, com a Estónia, mas também com a Finlândia, com Portugal, com a África do Sul e com os países mais avançados. É nisto que estamos focados. O sistema de avaliação não pode ser um sistema permissivo, tem que ser um sistema que dê respostas para podermos ter uma educação de qualidade e comparável com o resto do mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção. Mais intervenções? Senhora deputada Josina Freitas tem a palavra. Senhor Ministro, ficou claro aqui que este Governo não está minimamente preocupado com as pessoas. O atraso no salário de qualquer trabalhador é uma afronta à dignidade do mesmo. É pôr em causa a sustentabilidade dessas famílias. Tanto é que, por exemplo, temos aqui um exemplo no Parlamento, na bancada que suporta o Governo. Temos um deputado que já não é membro do Governo,
que veio para esta bancada. Quer dizer, porque falta sustento para a sua família, como disse, e agora veio para a bancada e mesmo assim não está cá. Obrigada. Muito obrigado, senhora ministra. Senhora deputada, aliás. Senhor líder parlamentar do MPD, tem a palavra para... Senhor líder parlamentar? Para uma intervenção, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos aqui realmente a debater um assunto muito sério. E claramente, com essa última intervenção ficou demonstrado que o PSCV, de facto, como eu disse na minha intervenção inicial, quer apenas utilizar momentos e alguns casos pontuais para explorar politicamente. Porque vir cá fazer menção à vida pessoal e privada de pessoas, eu acho que isto é demonstrativo de quem nem tem argumento para acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, líder parlamentar do MPD, pela sua intervenção. Mais, Sr. Deputado, Rui Semer tem a palavra. Muito obrigado. Já no fim desta intervenção é só para dizer que precisamos investir mais na educação, investir nas infraestruturas, investir na criação de possibilidade de acesso, investir na melhoria das condições materiais, das condições técnicas e tecnológicas para modernizar também o sistema do ensino e da aprendizagem, investir na inclusão, investir na qualidade tanto da docência como na qualidade dos alunos que são formados, qualidade do ensino, investir na pertinência das ofertas que devem ser feitas, investir neste instrumento fundamental da exceção social. É a obrigação do Estado, é a nossa obrigação cuidar do melhor investimento para uma melhor educação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado. Tudo aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Semedo é exatamente aquilo que estamos a fazer. Estamos a investir na melhoria das infraestruturas educativas no país, por isso investimos mais de 2,5 milhões de contos a melhorar as infraestruturas. Estamos a investir na qualificação dos professores, instalamos os centros de formação à distância exatamente para termos um sistema de formação contínua de professores. Estamos a investir na melhoria das condições salariais e remuneratórias dos professores e é por isso é que resolvemos as pendências acumuladas e é por isso é que apresentamos uma nova tabela remuneratória para os professores, que desejamos que entre em vigor o mais rapidamente possível. Estamos a investir igualmente nas reformas educativas e é por isso é que introduzimos manuais do 1º ao 9º ano de escolaridade e vamos continuar a introduzir manuais até o 12º ano de escolaridade. Estamos a investir na reforma curricular e é por isso é que nós investimos e elaboramos os programas das diversas disciplinas dos diversos anos da escolaridade. Estamos a investir no combate à exclusão social e por isso temos os programas de ação social que beneficiam mais de 90 mil estudantes cabo-verdianos com alimentação quente nas escolas, mas também beneficiando mais de 3.700 alunos no ensino superior. Igualmente beneficiando mais de 30 mil com kits escolares e manuais gratuitos. Ou seja, estamos a reduzir as assimetrias de acesso, assim como investimos e continuaremos a investir na criação de condições para a integração dos alunos com deficiência e com necessidades educativas especiais, implementando políticas assertivas de combate a estas exclusões. Ou seja, o Ministério da Educação e o Governo de Cabo Verde está empenhado na implementação e execução do seu programa de governo, ciente de que a juventude cabo-verdiana, as novas gerações têm que ter capacidade de interação com o mundo. O nosso foco principal é nos alunos, mas consideramos que é necessário ter professores motivados, valorizados, com competência e com capacidade para continuarem a servir o país, a formar as novas gerações. Estamos com os professores, mas também estamos com os alunos, com os pais encarregados de educação, com a sociedade cabo-verdiana para uma educação de qualidade e que seja inclusiva. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção.
Mais alguma intervenção nesses segundinhos que ficam? Ok, não. Sr. Deputado Zilda Oliveira, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é preciso reforçar a autonomia administrativa e financeira das instituições educativas, responder às necessidades docentes nas escolas. Precisamos da regulamentação dos subsídios aos órgãos de gestão das escolas básicas, das escolas secundárias e dos agrupamentos. Para quando professores auxiliares para os alunos com necessidades educativas especiais? E termino fazendo um apelo a que a sua humanidade e empatia relativamente a esses professores com salários em atraso se traduza no pagamento dos salários. É que para mim é difícil imaginar o que é viver sem salário. E dizer que sem investimento na educação e na valorização dos professores, somente com esse investimento nós estaremos em condições de promover a justiça social e o progresso da nossa sociedade. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Com isto, podemos dar por concluído o debate. Sr. Deputado e líder parlamentar do MPD, Celso Ribeiro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entramos aqui para este debate com o espírito de abertura e de diálogo, esperando também das oposições alguma contribuição e não apenas o resumo de que nada funciona, que o ano letivo praticamente está paralisado. Mas, no entanto, para nós, é com realismo e também com olhar fixo nos desafios de uma educação de qualidade que dizemos e que apelamos a um diálogo construtivo, mas com uma educação no centro. Lembramos, acima de tudo, dos estudantes, pais encarregados de educação, que são parte deste debate, tendo sempre em mente o país que queremos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção, Sr. Líder Parlamentar. Sr. Deputado Rui Cimeiro tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós repetimos, aqui precisamos de estabilidade na educação, estabilidade para a classe também. Precisamos recuperar a motivação, precisamos recuperar a confiança, precisamos de recuperar o nível de participação, precisamos também de maior diálogo e precisamos de respostas claras do Ministério da Educação para com a classe docente. O governo tem que ser mais responsável, mais dialogante, mais comprometido para resolver os problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Sr. Ministro da Educação tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, eu espero então que a bancada do PICV contribua para a estabilização e normalização das escolas e do sistema educativo. Eu fico aguardando as propostas do Presidente do PICV. Relativamente aos salários, eu estou ciente de que sou o maior interessado na resolução deste problema. Eu deixo aqui a mensagem aos senhores professores que eu estou empenhado e a fazer de tudo para a regularização dos salários o mais rapidamente possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tinha uma inscrita, não é? Eu não sei. Presidente? Sim, eu tinha uma inscrita. Então, Presidente, então, damos por concluir o debate. Agradeço o Governo, particularmente o Sr. Ministro da Educação, todos os senhores deputados. Suspendemos aqui para retomarmos às 15 horas. Está suspensa a sessão.